Você não é mais bem-vinda aqui, gritou minha filha Débora, apontando para a porta da casa que eu mesma havia comprado com o suor do meu trabalho. Suas palavras atravessaram meu coração como uma lâmina afiada, enquanto seu marido, Rodrigo, permanecia ao lado dela com um sorriso discreto de satisfação. Ali, naquele momento, com minhas 2 malas improvisadas aos meus pés, eu soube que tinha sido traída por meu próprio sangue. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enrugado, enquanto o céu de São Paulo despejava uma chuva fina, como se o próprio universo chorasse comigo. 62 anos de vida, e nunca imaginei que minha própria filha me expulsaria como se eu fosse um animal indesejado. Minhas pernas tremiam, mal conseguia respirar. Mamãe, você teve seu tempo. Agora esta casa precisa de gente jovem, de vida nova, ela continuou, com uma frieza que eu jamais reconheceria na menina que embalei em meus braços por tantas noites. O Rodrigo e eu queremos reformar tudo, fazer do nosso jeito. Você vai ficar bem no asilo que encontramos. É só por um tempo, até acharmos uma solução melhor. Asilo. A palavra ecoou em minha cabeça como um sino fúnebre. Eu, Teresa Oliveira, que dedicou cada minuto de sua existência aos filhos, sendo descartada como um móvel velho que não combina mais com a decoração. Mas, filha, para onde eu vou agora? Já está escurecendo. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. A van do Recanto dos Idosos chega em meia hora. Eles têm uma vaga esperando por você. Débora falou sem me olhar nos olhos, mexendo no celular como se estivesse resolvendo apenas mais um problema qualquer do dia. Foi quando a porta da casa ao lado se abriu. Senhor Antônio, meu vizinho de mais de 2 décadas, apareceu com seu andar lento e apoiado na bengala de madeira que seu falecido filho havia entalhado à mão. Seus olhos, sempre gentis por trás dos óculos grossos, agora ardiam de indignação. Débora, você deveria ter vergonha. Sua voz, normalmente calma, soou como um trovão no silêncio pesado que havia se instalado. Sua mãe não vai para asilo nenhum. Minha filha revirou os olhos, visivelmente irritada com a intromissão. Com todo respeito, Sr. Antônio, isso é um assunto de família. Foi então que ele disse as palavras que mudaram tudo. Família? Deixe-me contar algo que você não sabe, mocinha. Sua mãe vendeu esta casa há 5 anos para pagar seu tratamento contra o câncer. Quem tem pagado o aluguel deste lugar todos estes meses sou eu, porque prometi a ela que jamais contaria a verdade sobre o sacrifício que ela fez por você. O rosto de Débora empalideceu instantaneamente. Rodrigo, que sempre me tratou com desdém, deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. E eu, ali no meio daquela chuva fina, senti como se o tempo tivesse congelado. "Do que o senhor está falando?" perguntou minha filha, sua voz agora trêmula. O senhor Antônio caminhou lentamente até mim, colocou seu braço em volta dos meus ombros trêmulos e respondeu. "Sua mãe não apenas vendeu esta casa, ela vendeu tudo o que tinha. E o pior, ela nunca quis que você soubesse." A expressão no rosto da minha filha se transformou de arrogância para confusão, e então, lentamente, para o horror da compreensão. A verdade que eu havia guardado por tanto tempo estava finalmente vindo à tona, como um navio naufragado emergindo das profundezas do oceano. "Venha, Teresa", disse Sr. Antônio, pegando uma das minhas malas. "Minha casa tem espaço suficiente para você. Sempre teve." "Mãe, espere!" gritou Débora, seu tom agora carregado de pânico. Mas era tarde demais. Algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser recolhidas. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas com um simples pedido de desculpas. Enquanto me afastava apoiada no braço do Sr. Antônio, olhei para trás uma última vez. Vi minha filha desabando no degrau da entrada, as mãos cobrindo o rosto, enquanto Rodrigo permanecia parado, sem saber o que fazer. A chuva agora caía com mais intensidade, mas eu já não me importava em me molhar. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas também, algo começou a nascer. Uma força que eu não sabia que ainda existia. Uma determinação que havia sido sufocada por anos de sacrifício silencioso. "Sabe, Teresa", murmurou o Sr. Antônio enquanto cruzávamos para sua casa. "Algumas vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos." E então, pela primeira vez naquele dia terrível, senti que talvez, apenas talvez, aquele não fosse o fim da minha história, mas o doloroso começo de algo novo. Meu nome é Teresa Oliveira. Tenho 62 anos, e até ontem eu acreditava ter construído uma vida de respeito e dignidade. Nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo,
filha de lavradores que mal sabiam assinar o próprio nome, mas que me ensinaram o valor do trabalho honesto e da família. Desde cedo aprendi que nada viria fácil para uma mulher como eu, de pele morena e origem humilde. Comecei a trabalhar aos 13 anos como empregada doméstica na casa dos Mendonça, família tradicional da cidade. Limpava, cozinhava, passava e ainda cuidava das crianças. Tudo por um salário que mal dava para ajudar meus pais. Mesmo assim, estudava à noite, sonhando com um futuro diferente. Foi nessa época que conheci Jorge, filho de comerciantes portugueses, um rapaz de sorriso fácil que dizia que meus olhos pareciam 2 jabuticabas brilhantes. Nos casamos quando eu tinha apenas 19 anos. Ele, 24. Contra a vontade da família dele, é claro. Uma empregadinha sem berço. Foi como sua mãe me chamou no dia em que Jorge anunciou nosso noivado. Mas ele jurou que me amava e que construiríamos nossa própria história, longe do preconceito e da amargura dos outros. Mudamos para São Paulo em busca de oportunidades. Alugamos um quartinho na periferia, sem banheiro próprio, com um fogão de 2 bocas onde eu preparava nosso feijão com arroz diário. Jorge conseguiu emprego como vendedor em uma loja de eletrodomésticos, e eu continuei trabalhando como doméstica, agora para 3 famílias diferentes. Engravidei de Débora 2 anos depois. Foi a maior alegria da minha vida, mesmo com toda a dificuldade. Trabalhei até o dia do parto com a barriga tão grande que mal conseguia amarrar os sapatos. Quando segurei minha filha pela primeira vez, prometi a ela que teria tudo o que eu não tive: estudo, conforto, oportunidades. 3 anos depois, nasceu Renato, meu caçula. 2 filhos, um apartamento pequeno alugado no Jardim Ângela e muitas contas para pagar. Jorge começou a beber. No início, só nos fins de semana, depois quase todos os dias. O dinheiro que deveria ir para o aluguel acabava nos bares. As discussões se tornaram frequentes. E logo vieram os empurrões, os tapas, as noites em que eu precisava esconder as crianças no quarto para que não vissem o pai transformado pelo álcool. Foi numa dessas noites, quando Débora tinha 7 anos e Renato 4, que Jorge saiu para comprar mais bebida e nunca mais voltou. Simplesmente desapareceu. Soube anos depois que havia fugido com uma mulher para o Paraná. Abandonou-nos sem um centavo, deixando apenas dívidas e o peso da responsabilidade de criar 2 crianças inteiramente sobre meus ombros. Não tive tempo para chorar. Arregacei as mangas e trabalhei como nunca. Além das casas de família, comecei a vender salgados que fazia de madrugada, antes de sair para o trabalho. Deixava as crianças com uma vizinha, Dona Iracema, que cobrava pouco para olhá-las enquanto eu ralava de sol a sol. A vida seguiu assim por muitos anos. Débora cresceu uma menina inteligente, mas difícil, sempre exigindo o que eu não podia dar, sempre comparando nossa vida simples com a das amigas da escola. Já Renato era o oposto, gentil, compreensivo, sempre pronto a ajudar, mesmo sendo apenas uma criança. Quando Débora fez 15 anos, consegui realizar seu sonho de uma festa de debutante. Economizei durante 3 anos, fiz horas extras, vendi até meus poucos objetos de valor. A alegria no rosto dela naquela noite parecia valer todo o sacrifício. Mal sabia eu que aquela seria uma das últimas vezes que a veria verdadeiramente feliz comigo. Os anos passaram. Renato se formou técnico em enfermagem e começou a trabalhar em um hospital. Sempre me ajudou com as despesas, sempre preocupado com meu bem-estar. Já Débora cursou administração, conheceu Rodrigo na faculdade. Filho de empresários, criado com tudo do bom e do melhor. Logo se casaram, e ela rapidamente se distanciou da nossa realidade simples. Foi por volta dessa época, aos 52 anos, depois de uma vida inteira de trabalho, que consegui finalmente comprar minha casa própria, um sobrado simples, mas confortável, no bairro do Tucuruvi. Era meu maior orgulho, minha segurança para a velhice que já começava a anunciar sua chegada nas dores nas juntas, na vista cansada, nos cabelos cada vez mais brancos. Senhor Antônio já era meu vizinho quando me mudei. Viúvo, professor aposentado, sempre gentil e educado. Trocávamos receitas, cuidávamos um das plantas do outro quando alguém viajava, conversávamos sobre a vida nas tardes de domingo tomando um café com bolo de fubá que eu fazia questão de preparar. A vida seguia seu curso tranquilo até que, 5 anos atrás, Débora recebeu o diagnóstico que mudou tudo. Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que exigia tratamento urgente e caro. O plano de saúde dela cobriria parte, mas não tudo. Rodrigo, que sempre se mostrou um homem de posses, subitamente alegou dificuldades financeiras na empresa da família.
Foi quando tomei a decisão que nenhuma mãe deveria precisar tomar: vender minha casa, minha única segurança, para salvar a vida da minha filha. O Sr. Antônio foi o único que soube. Foi ele quem me ajudou a encontrar um comprador, quem me aconselhou nos trâmites legais, quem segurou minhas mãos quando assinei os papéis de venda com lágrimas nos olhos. E foi ele quem propôs o arranjo que me permitiu continuar morando ali. Ele comprou a casa ao lado da sua e me deixou ficar, cobrando um aluguel simbólico que mal cobria o IPTU, mas que preservava minha dignidade. Não conte a Débora, implorei. Não quero que ela carregue esse peso. Já basta a luta contra a doença. Ele prometeu guardar meu segredo. E assim o fez, por 5 longos anos. 5 anos em que vi minha filha se recuperar, voltar a trabalhar, a sorrir, a fazer planos. 5 anos em que fui, aos poucos, me tornando um incômodo para ela e Rodrigo, que passaram a me visitar cada vez menos, a me ligar apenas em datas especiais, a tratar minhas opiniões e conselhos como antiquados e desnecessários. Até que ontem, sem qualquer aviso, eles apareceram com a notícia de que haviam encontrado um lugar melhor para mim, um asilo na zona leste da cidade. É para seu próprio bem, mãe. Lá você terá assistência médica, companhia de outras pessoas da sua idade. Vai ser melhor assim. E então, como um pesadelo que se materializa em plena luz do dia, vieram as palavras que jamais pensei ouvir da boca da minha própria filha. Você não é mais bem-vinda aqui. Agora estou aqui, na casa do Sr. Antônio, sentada nesta poltrona antiga enquanto observo a chuva pela janela. Meu corpo dói. Não sei se pelo esforço de carregar as malas ou pelo peso da decepção. As paredes aqui são diferentes. Os cheiros, os sons. Tudo me lembra que perdi não apenas minha casa, mas a ilusão de que os sacrifícios de uma mãe são sempre reconhecidos. O telefone tocou várias vezes. Débora tentando contato após a revelação do Sr. Antônio. Não atendi. Algumas feridas precisam de tempo para que possamos sequer olhar para elas, quanto mais tentar curá-las. Teresa, o jantar está pronto. Chama Sr. Antônio da cozinha. Sua voz gentil me traz de volta ao presente. Respiro fundo. Preciso comer, preciso dormir, preciso encontrar forças para enfrentar o amanhã. Porque apesar de tudo, ainda estou viva. E enquanto houver vida, há possibilidade de recomeço. Mesmo aos 62 anos. Mesmo depois de perder quase tudo. A manhã seguinte trouxe o som de batidas insistentes na porta. Sr. Antônio ainda dormia. Seus remédios para a pressão sempre o faziam dormir até mais tarde. Vesti meu roupão sobre a camisola e caminhei lentamente até a entrada, já sabendo quem encontraria do outro lado. Débora estava lá, os olhos inchados de chorar, o cabelo despenteado tão diferente de seu visual sempre impecável. Ao seu lado, Rodrigo mantinha a postura rígida de sempre, com seu terno caro e sapatos reluzentes, como se estivesse fechando mais um negócio em vez de enfrentando uma crise familiar. Mãe, precisamos conversar, disse Débora, sua voz embargada. Por favor. Hesitei por um momento. Parte de mim queria bater a porta, proteger o pouco que restava do meu coração já tão machucado. Mas outra parte, aquela que sempre cedeu, sempre perdoou, sempre colocou os outros à frente de si mesma, me fez dar um passo para o lado e permitir que entrassem. Não vou acordar o Sr. Antônio. Ele merece descansar. Falei, guiando-os até a pequena sala de estar. Sentei-me na poltrona, deixando o sofá para eles. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. O que o Sr. Antônio falou ontem? Começou Débora, torcendo as mãos no colo. É verdade, mãe. Você vendeu sua casa para pagar meu tratamento? Desviei o olhar para a janela, observando o movimento da rua que despertava. Um entregador de pão, uma senhora passeando com seu cachorrinho, um menino de bicicleta. A vida normal de tantas pessoas, seguindo seu curso como se o meu mundo não tivesse desabado. Sim, respondi finalmente, a palavra saindo como um suspiro cansado. Era a única forma de garantir que você tivesse o tratamento completo, sem interrupções. Mas por que não me contou? Por que escondeu isso todo esse tempo? A voz de Débora subiu 1/8, mesclando indignação e culpa. Para quê, filha? Para que você se sentisse em dívida comigo? Para que carregasse esse peso enquanto lutava pela sua vida? Que tipo de mãe eu seria? Foi quando Rodrigo pigarreou, ajustando a gravata como sempre fazia antes de dizer algo que considerava importante. Dona Teresa, preciso esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, quero que saiba que eu não sabia sobre a venda da casa.
Débora me disse que vocês haviam recebido uma ajuda substancial de um seguro antigo do pai dela. Olhei para minha filha, que agora baixava os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Então era isso. Não apenas tinha escondido a verdade do marido, mas havia inventado uma história sobre um seguro inexistente. E em segundo lugar, continuou Rodrigo, sua voz empresarial calculada, acho importante informarmos que estamos com uma proposta para vender a casa. Um incorporador está interessado no terreno para construir um prédio. Ofereceram um valor excelente, considerando a localização. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Vender a casa? Mas a casa não é de vocês. Débora lançou um olhar nervoso para o marido antes de responder. Tecnicamente é sim, mãe. Quando você me deu a procuração para cuidar dos seus assuntos enquanto eu estava em tratamento, eu transferi a propriedade para o meu nome. Foi só uma precaução, entende? Para garantir que ninguém pudesse tomar vantagem da senhora durante aquele período difícil. A revelação me atingiu como um tapa. A procuração. Claro, eu havia assinado vários documentos durante aquele período, confiando cegamente em minha filha, preocupada apenas em vê-la melhorar. Nunca imaginei que entre aqueles papéis estaria a transferência da minha própria casa. A casa que eu já havia vendido, e que agora, tecnicamente, pertencia ao Sr. Antônio. Você falsificou documentos, Débora? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Falsificar é uma palavra muito forte, mãe. Ela respondeu, defensiva. Eu só adaptei a situação para nos proteger. Rodrigo interveio novamente. O que Débora quer dizer é que foi uma medida preventiva. E agora, com esta proposta de venda, podemos resolver tudo. Parte do dinheiro pode ser usada para garantir um lugar excelente para a senhora, com todo o conforto que merece. Percebi então o plano completo. Não era apenas sobre me mandar para um asilo. Era sobre vender uma propriedade que eles acreditavam possuir legalmente, embolsar o dinheiro e me deixar com as migalhas da transação, satisfeitos com sua generosidade de me conceder um cantinho em alguma instituição. Uma onda de náusea me invadiu. Levantei-me com dificuldade, apoiando-me no braço da poltrona. Vocês precisam ir embora agora, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Mãe, por favor, não seja assim. Estamos tentando fazer o melhor para todos, implorou Débora, lágrimas novamente brotando em seus olhos. O melhor para todos? Ou o melhor para vocês? A pergunta pairou no ar como fumaça, sufocante. Foi nesse momento que ouvi passos no corredor. Senhor. Antônio apareceu na porta da sala, já vestido, e com uma expressão séria que raramente via em seu rosto gentil. Bom dia, disse ele educadamente, mas sem o calor habitual. Não pude deixar de ouvir a conversa, e acho que tenho algumas informações importantes para acrescentar. Rodrigo se levantou, claramente incomodado com a intromissão. Com todo o respeito, Sr. Antônio, este é um assunto de família. Sim, você já disse isso ontem, respondeu o Sr. Antônio calmamente. Mas acontece que este é também um assunto legal. E quando se trata de legalidade, acho que vocês dois estão em uma posição bastante complicada. O que o senhor quer dizer? Perguntou Débora, a preocupação agora evidente em seu rosto. Sr. Antônio caminhou até uma estante e pegou uma pasta marrom. Aqui estão cópias da escritura da casa que sua mãe vendeu há 5 anos. Vendeu para mim, na verdade. Um acordo legal, registrado em cartório, com todas as assinaturas necessárias. Também tenho aqui os comprovantes de todas as transferências bancárias que fiz para a clínica onde você foi tratada, Débora. O rosto de minha filha empalideceu. Rodrigo engoliu em seco, seus olhos calculando rapidamente as implicações do que estava ouvindo. Isso significa, continuou o Sr. Antônio, que qualquer documento transferindo a propriedade para seu nome seria, no mínimo, questionável juridicamente. No máximo, poderia ser considerado uma fraude. O senhor está nos ameaçando? Rodrigo deu um passo à frente, sua postura intimidadora. Não, meu jovem. Estou apenas esclarecendo os fatos. Fatos que poderiam se tornar públicos, caso vocês insistam em levar adiante essa venda ilegal. A voz do Sr. Antônio era suave, mas suas palavras tinham o peso de pedras. Débora começou a chorar abertamente agora, não mais lágrimas calculadas de culpa, mas de verdadeiro desespero. Mãe, eu não sabia... Eu juro que não sabia que você tinha vendido a casa. Achei que ainda era sua, que estávamos ajudando a administrá-la. Mentira, interrompi, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Você sabia que eu não tinha dinheiro para seu tratamento. Sabia que eu faria qualquer coisa para salvá-la.
Simplesmente escolheu não perguntar de onde vinha o dinheiro, porque era mais conveniente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo, sempre tão eloquente, parecia ter perdido as palavras. Débora soluçava, seu corpo tremendo. "Acho que vocês deveriam ir agora", disse o Sr. Antônio, gentilmente abrindo caminho para a porta. Como em transe, o casal se levantou e caminhou para a saída. No último momento, Débora se virou. "Mãe, por favor." Mas eu já havia fechado meus olhos, incapaz de olhar para o rosto da menina que criei com tanto amor e que agora me era quase irreconhecível. Quando a porta se fechou, senti as pernas fraquejarem. Sr. Antônio me amparou antes que eu caísse, guiando-me de volta à poltrona. "Você foi muito corajosa, Teresa", ele disse, segurando minhas mãos trêmulas entre as suas. "Não me sinto corajosa", confessei. "Me sinto quebrada, como se tivesse perdido tudo de novo." Ele balançou a cabeça, seus olhos sábios encontrando os meus. "Não, minha amiga. Desta vez, você não perdeu. Você se encontrou. E acredite, isso vale muito mais do que qualquer casa ou qualquer relação baseada em mentiras." Enquanto as lágrimas finalmente encontravam seu caminho pelo meu rosto cansado, percebi que ele poderia estar certo. A dor da traição era imensa, mas havia algo novo nascendo dentro de mim. Uma força que eu não sabia possuir. Uma clareza que só vem quando perdemos as ilusões que nos mantinham presas. E pela primeira vez desde que tudo começou, permiti-me chorar não apenas de tristeza, mas também de alívio. O alívio de finalmente enxergar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O resto daquela semana passou como um borrão. Sr. Antônio cuidou de mim como ninguém havia feito em décadas. Preparou chás quando me viu tremendo de ansiedade, me ouviu durante horas enquanto eu desfiava memórias antigas, e respeitou meu silêncio quando as palavras se tornaram pesadas demais para serem ditas. Débora ligou várias vezes, deixou mensagens. Até mesmo Renato, meu filho caçula que morava em Campinas, telefonou após ser informado pela irmã sobre o que havia acontecido. "Mãe, o que está havendo? Débora está desesperada. Diz que você não quer mais vê-la." Contei a ele uma versão resumida dos fatos. Sua respiração ficou pesada do outro lado da linha. "Eu sabia que tinha algo errado", confessou ele. Rodrigo começou a falar sobre planos para a casa, sobre quanto valeriam aqueles terrenos no futuro. Pensei que era só conversa de investidor, mas agora tudo faz sentido. "Você sabia sobre a transferência da propriedade?" Perguntei, temendo a resposta. "Não, mãe." "Juro que não. Se soubesse, teria te contado imediatamente." A sinceridade na voz dele me trouxe algum conforto. Pelo menos um dos meus filhos ainda merecia minha confiança. "Vou visitar você neste fim de semana", prometeu ele. "Preciso te ver, te abraçar." Foi na noite depois dessa conversa que as memórias começaram a vir com mais força, como um filme passando diante dos meus olhos enquanto eu tentava encontrar o sono na cama de hóspedes do Sr. Antônio. Lembrei-me de Débora pequena, com seus 5 anos, sentada à mesa da cozinha de nosso apartamento minúsculo. Eu acabara de chegar do trabalho, exausta, os pés inchados de tanto esfregar chão na casa da patroa. Mesmo assim, sorri ao ver os desenhos coloridos que ela havia feito na escolinha. "Olha, mamãe, desenhei nossa família!" ela exclamou, os olhinhos brilhando de orgulho. No papel, 3 bonecos de palito, um grande com cabelos longos, eu, um pequeno com vestido, ela e outro pequeno com calças, Renato. "E onde está o papai?" perguntei, tentando esconder a tristeza na voz. Ela olhou para o desenho, pensativa. Então pegou o lápis e desenhou um quarto boneco, bem longe dos outros 3. "Papai mora longe agora, mas não tem problema porque você cuida de nós melhor do que todo mundo." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, chorei silenciosamente no banheiro, para que não me ouvissem. Não chorava de tristeza pela ausência de Jorge, mas de emoção pela pureza com que minha filha havia aceitado e interpretado nossa nova realidade. Outra memória. Débora, com 12 anos, se recusando a usar o uniforme escolar que eu havia comprado com tanto sacrifício. "É feio, mãe. Todo mundo vai rir de mim. As outras meninas usam o uniforme da loja do shopping, não essas cópias baratas da feira. Filha, é tudo que podemos pagar agora. Mês que vem, quem sabe? Sempre é mês que vem, sempre é depois. Nunca temos nada bom, nunca podemos ter o que os outros têm." Ela jogou o uniforme no chão e bateu a porta do quarto, me deixando sozinha na sala, segurando o contra-cheque que mostrava quanto sobraria depois de pagar o aluguel, a luz, o gás, a prestação do material escolar. Naquela noite,
Descosei e costurei de novo cada detalhe daquele uniforme, acrescentando pequenos bordados, modificando a gola, transformando-o no que minhas mãos habilidosas podiam oferecer de melhor. Quando Débora o viu pela manhã, hesitou entre manter sua revolta ou aceitar aquele gesto de amor. Ficou diferente. Ela admitiu relutante. Diferente como você, filha. Única. Sorri, escondendo os dedos picados pela agulha no bolso do avental. As lembranças seguiam, algumas doces, outras amargas. Débora na formatura do ensino médio, linda no vestido azul que costurei durante 3 semanas. Eu, na plateia, aplaudindo com o coração cheio de orgulho enquanto ela recebia o diploma. Renato sempre ao meu lado, ajudando com as contas desde seu primeiro salário como estagiário no hospital. Mãe, guarda um pouco para você. Compra aquele creme que você sempre quis. E então, o momento que mudou tudo. Débora entrando em casa, o rosto pálido, os exames na mão. É câncer, mãe. O mundo pareceu desacelerar naquele instante. Meu corpo inteiro ficou frio, como se todo o sangue tivesse sido drenado de uma só vez. Câncer. A palavra que ninguém quer ouvir. A sentença que nenhuma mãe quer receber sobre um filho. Quanto vai custar o tratamento? Foi minha primeira pergunta, já calculando mentalmente o que poderia vender, onde poderia economizar. Muito, ela respondeu a voz fraca. O plano cobre parte, mas os medicamentos mais avançados, as terapias complementares. Rodrigo está vendo se consegue um empréstimo com os pais, mas não se preocupe com isso agora. Interrompi, abraçando-a com força. Você só precisa se concentrar em ficar boa. O dinheiro a gente dá um jeito. E dei. Vendi primeiro as joias que havia guardado por anos, a aliança de noivado que Jorge me dera, os brincos que comprei com meu primeiro salário, o cordão de ouro que minha mãe me deixou quando partiu. Depois foram os móveis antigos, aqueles com valor sentimental que eu jurava nunca me desfazer. A máquina de costura Singer que havia sido minha companheira fiel por décadas. O jogo de jantar de porcelana que economizei durante 1 ano para comprar. Mas não era suficiente. Nunca seria suficiente para os tratamentos experimentais para os médicos especialistas, para garantir que minha filha tivesse todas as chances possíveis de sobreviver. Foi quando o Sr. Antônio me encontrou chorando no quintal, escondida atrás do tanque de lavar roupas. Teresa, o que houve? Entre soluços contei tudo. O diagnóstico, o tratamento caríssimo, o desespero de não ter como pagar. Há uma solução, ele disse após um longo silêncio. Mas não sei se devo sugerir... Qualquer coisa, Antônio. Qualquer coisa para salvar minha filha. Sua casa. Vale muito mais do que você imagina. Este bairro valorizou nos últimos anos com a chegada do metrô. Olhei para ele, entendendo imediatamente o que sugeria. Vender minha casa, minha única segurança. O teto que me protegeria na velhice, quando não pudesse mais trabalhar. Eu compro, ele continuou, vendo minha hesitação. Pelo valor justo de mercado. E você pode continuar morando aqui, pagando um aluguel simbólico. Ninguém precisaria saber. Por que faria isso por mim? Perguntei, desconfiada da generosidade tão grande. Seus olhos, normalmente claros e serenos, pareceram nublar-se com uma tristeza antiga. Porque perdi minha esposa para o câncer há 15 anos. E se tivesse tido a chance de vender tudo para salvá-la, teria feito sem pensar 2 vezes. No dia seguinte, fomos ao cartório. Assinei os papéis com mãos trêmulas, enquanto ele transferia uma quantia para minha conta que eu jamais imaginei possuir. Dinheiro suficiente para o tratamento completo de Débora, com sobra para emergências. Os meses que se seguiram foram de angústia e esperança. Débora, aos poucos, respondendo ao tratamento. Seu cabelo caindo, mas sua determinação crescendo. Eu, ao seu lado em cada sessão de quimioterapia, segurando sua mão, limpando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. Renato vinha nos fins de semana, trazendo vitaminas, livros, qualquer coisa que pudesse alegrar a irmã. Rodrigo aparecia eventualmente, sempre com pressa, sempre falando ao celular, sempre com alguma desculpa para não ficar muito tempo. 1 ano se passou. Depois, 2. Os médicos finalmente pronunciaram as palavras que tanto esperávamos. Remissão completa. Débora estava curada. O câncer havia sido derrotado. Na celebração, um pequeno jantar em nossa casa, que agora era secretamente a casa do Sr. Antônio, ergui um brinde com suco de uva. Débora ainda não podia beber álcool. A vida. A segunda chance. Ela sorriu, os cabelos já começando a crescer novamente, ainda finos.
mais presentes. Obrigada, mãe, por tudo. Não sei como conseguiu pagar tudo isso, mas um dia vou retribuir. Troquei um olhar rápido com o Sr. Antônio, que discretamente ergueu sua taça em minha direção. Nosso segredo estava a salvo. E assim permaneceria, prometi a mim mesma. Débora nunca saberia do sacrifício. Carregaria comigo aquele fardo para que ela pudesse viver sua vida sem culpa, sem dívida. A cura trouxe Débora de volta, mas algo havia mudado. Ela estava mais próxima de Rodrigo, mais distante de mim. As visitas se tornaram mais raras, as ligações mais curtas. Quando perguntava sobre sua vida, recebia respostas vagas. Tudo bem, mãe. Trabalho muito. Você sabe como é. Mas eu não sabia. Porque Débora havia se transformado em alguém que eu mal reconhecia. Alguém que olhava para nossa casa simples com um desdém mal disfarçado. Alguém que falava sobre viagens internacionais, roupas de marca, restaurantes caros. Um mundo ao qual eu jamais pertenceria. Até que chegou aquele dia fatídico. O dia em que minha própria filha me expulsou da casa que eu já não possuía mais. O dia em que todo o meu sacrifício silencioso foi reduzido a nada diante da ambição e da ingratidão. Abri os olhos, voltando ao presente. A cama de hóspedes no quarto do Sr. Antônio. As lágrimas haviam molhado o travesseiro sem que eu percebesse. Uma vida inteira de doação, de trabalho, de amor incondicional. E no fim, o que restou? Um suave toque na porta me trouxe de volta à realidade. Teresa, está acordada? A voz gentil do Sr. Antônio. Fiz um chá de camomila. Achei que talvez ajudasse a dormir. Sentei-me na cama, enxugando rapidamente as lágrimas. Pode entrar, Antônio. Ele entrou trazendo uma bandeja com 2 xícaras de chá e alguns biscoitos caseiros. Sentou-se na beira da cama, me oferecendo uma das xícaras. Obrigada, murmurei, sentindo o calor do líquido entre minhas mãos. Por tudo. Não sei o que teria sido de mim sem você. Ele sorriu. Aquele sorriso gentil que sempre trazia alguma paz ao meu coração turbulento. Sabe, Teresa, tenho pensado muito. Talvez tudo isso tenha acontecido por uma razão. Que razão poderia justificar tamanha ingratidão? Perguntei, a amargura escapando antes que pudesse contê-la. Não para justificar a ingratidão deles, ele explicou, mas para libertá-la. Todos esses anos você viveu para os outros, para seus filhos, principalmente. Talvez agora seja a hora de viver um pouco para você. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Viver para mim? O conceito parecia tão estranho, quase egoísta. Toda a minha existência havia sido definida pelo que podia fazer pelos outros, pelo que podia sacrificar, pelo quanto podia aguentar sem reclamar. Não sei se saberia como fazer isso, confessei. Eu posso ajudar, ele respondeu, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me fez corar como uma adolescente. Se você permitir. Naquela noite, bebendo chá com o Sr. Antônio na quietude de seu quarto de hóspedes, senti algo novo nascendo dentro do meu coração partido. Uma possibilidade que nunca havia considerado. Um futuro que nunca havia imaginado para mim. E pela primeira vez em muitos anos, adormeci não pensando no passado, nas dores, nas traições, mas no que o amanhã poderia trazer, em quem eu poderia ser, agora que as correntes do sacrifício maternal haviam sido tão brutalmente rompidas. 3 dias depois, numa manhã de sábado, a campainha tocou. Sr. Antônio havia saído para comprar pães frescos, e eu estava sozinha, ainda de roupão, preparando café. Hesitei antes de atender, temendo encontrar Débora ou Rodrigo novamente. Mas quando abri a porta, foi o rosto familiar de Renato que me recebeu. Meu filho caçula, com seus olhos gentis tão parecidos com os meus, um sorriso incerto nos lábios e uma pequena mala na mão. Mãe, ele sussurrou, antes de me envolver num abraço apertado. Senti seu corpo tremendo levemente, como quando era criança e vinha para minha cama durante tempestades. Meu filho, respondi, apertando-o contra mim com toda a força que meus braços envelhecidos permitiam. Por um momento, ficamos assim, abraçados na soleira da porta. 2 náufragos encontrando-se após uma tempestade. Convidei-o para entrar e expliquei brevemente a situação, que estava hospedada temporariamente com o Sr. Antônio, enquanto resolvia minha situação. Não entrei em detalhes sobre a venda da casa anos atrás. Algumas verdades ainda eram dolorosas demais para compartilhar, mesmo com ele. Vim ficar uns dias com a senhora, ele explicou, colocando a mala no canto da sala. Pedi licença no hospital. Precisava te ver, entender o que está acontecendo. Enquanto preparava mais café e servia os pães de queijo que havia acabado de assar, contei a Renato uma versão um pouco mais detalhada dos acontecimentos recentes.
A tentativa de Débora e Rodrigo de me mandarem para um asilo. A revelação de que eles planejavam vender a casa. Não consigo acreditar que Débora faria isso. Ele murmurou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração que conhecia bem. Quer dizer, ela sempre foi... difícil. Mas isso? Expulsar a própria mãe? As pessoas mudam, filho. Respondi, tentando encontrar alguma explicação que não doesse tanto. O dinheiro, o status... mudam as pessoas. Renato bebeu seu café em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, levantou os olhos para mim. Mãe, há algo que preciso te contar. Algo que talvez explique um pouco do comportamento de Débora e Rodrigo. Meu coração acelerou. O tom sério de Renato sugeria notícias que eu talvez não quisesse ouvir. Há cerca de 2 meses, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Rodrigo procurou um colega meu no hospital. Não sabia que trabalhávamos juntos. Ele veio fazer exames de rotina, e meu colega depois me contou algo estranho. Rodrigo pediu insistentemente um laudo que atestasse que a senhora sofre de início de demência. A xícara tremeu em minha mão, derramando café na mesa. O quê? Meu colega se recusou, claro. Disse que seria antiético fornecer um diagnóstico falso, ainda mais sem nem ter te examinado. Rodrigo ficou furioso, ofereceu dinheiro, disse que era para o seu próprio bem. Quando meu colega continuou recusando, ele ameaçou processá-lo por alguma suposta negligência médica. O mundo pareceu girar ao meu redor. Demência? Eles queriam me declarar incapaz? A revelação era tão absurda, tão cruel, que quase ri. Imagino por que queriam isso. Falei, a voz estranhamente calma, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Com um laudo de demência, poderiam facilmente assumir controle legal de todos os meus bens, de todas as minhas decisões, incluindo a venda da casa. Renato assentiu, os olhos baixos. Liguei para Débora assim que soube. Ela negou no início, depois disse que era só uma precaução, que você andava esquecida, confusa, que precisava de proteção. Proteção, repeti a palavra amarga em minha língua. Que tipo de filha acha que a melhor maneira de proteger a mãe é declará-la mentalmente incapaz? Naquele momento, a porta se abriu e Sr. Antônio entrou, trazendo sacolas com pães frescos e frutas. Parou ao ver Renato, então sorriu, colocando as compras sobre a mesa. Você deve ser Renato. Sua mãe fala muito bem de você. Os dois se cumprimentaram e rapidamente expliquei a Sr. Antônio o que acabara de descobrir. Seu rosto gentil endureceu com uma indignação que raramente demonstrava. Isso é muito grave, Teresa. Tentativa de fraude no mínimo. O que devo fazer? Perguntei, sentindo-me subitamente pequena, vulnerável, encurralada. Foi Renato quem respondeu. Precisamos consultar um advogado, mãe. Imediatamente. Se eles foram capazes disso, quem sabe do que mais seriam capazes? Concordei com a cabeça, incapaz de formular palavras. A traição havia atingido um novo patamar, um que eu jamais imaginaria possível. Não era apenas sobre a casa, sobre o dinheiro. Era sobre me despir completamente da minha autonomia, da minha dignidade, da minha sanidade. O restante da manhã passou em discussões sobre como proceder. Renato sugeriu um advogado amigo de um colega, especializado em direito familiar. Senhor. Antônio ofereceu-se para pagar os honorários, apesar dos meus protestos. Foi quando estávamos preparando o almoço, os 3 juntos na cozinha pequena mas aconchegante, que a campainha tocou novamente. Sr. Antônio foi atender, enquanto Renato e eu continuamos descascando batatas para o purê que acompanharia o frango assado. Ouvimos vozes elevadas na sala, e logo o Sr. Antônio apareceu na porta da cozinha, o rosto tenso. Teresa, é Débora. Ela não está sozinha. Enxuguei as mãos no avental e caminhei para a sala. Renato logo atrás de mim. O que vi me fez congelar na soleira da porta. Débora estava lá, sim, mas não era Rodrigo quem a acompanhava. Era uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos presos em um coque severo, vestindo um uniforme branco com um distintivo que não consegui identificar de imediato. Ao seu lado, um homem forte, também de uniforme, com uma expressão impassível. Mãe, Débora começou, a voz trêmula mas determinada. Estes são a doutora Márcia e o enfermeiro Paulo, do Recanto dos Idosos. Vieram para te conhecer e para te ajudar com a mudança. Senti o sangue fugir do meu rosto. Eles haviam realmente ido adiante com o plano do asilo, mesmo depois de tudo que havia sido revelado? Creio que houve algum engano, disse Sr. Antônio,
postando-se ao meu lado. Dona Teresa não está se mudando para lugar nenhum. A tal, doutora. Márcia deu um passo à frente, seu olhar clínico me avaliando de cima a baixo como se eu fosse um espécime de laboratório. Entendo sua preocupação, senhor, mas a filha de Dona Teresa já providenciou toda a documentação necessária. Temos aqui uma avaliação médica indicando que a paciente apresenta sinais iniciais de declínio cognitivo e necessita de supervisão constante. Que avaliação médica? Trovejou Renato, adiantando-se. Sou enfermeiro, trabalho no Hospital Santa Luzia. Minha mãe não passou por nenhuma avaliação neurológica recente. E você é? Perguntou a médica, erguendo uma sobrancelha. Renato Oliveira, filho de Teresa Oliveira, e irmão dela. Apontou para Débora, que parecia cada vez mais desconfortável. Bem, segundo os documentos que temos, a senhora Débora é a responsável legal por sua mãe. Ela nos assegurou que a senhora Teresa tem apresentado comportamento errático, paranoia e dificuldade para cuidar de si mesma. Olhei para minha filha, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Nossos olhares se encontraram por um breve instante antes que ela desviasse, incapaz de sustentar o peso da minha decepção. Isso é absurdo. Falei finalmente, minha voz encontrando uma força que não sabia possuir. Não tenho nenhum problema cognitivo, nenhuma dificuldade para cuidar de mim mesma, e certamente não irei para asilo nenhum. Senhora, a médica continuou, seu tom condescendente me irritando profundamente. É comum que pacientes nos estágios iniciais de demência neguem sua condição. Estamos aqui para ajudar, para garantir que receba os cuidados necessários. A única coisa que minha mãe precisa, interveio Renato, é ser deixada em paz por pessoas que claramente têm outros interesses que não o bem-estar dela. Débora finalmente falou, dirigindo-se ao irmão. Você não entende, Renato. Mamãe não está bem. Ela tem inventado histórias, acusado a mim e Rodrigo de coisas absurdas. Isso é parte da doença. Que histórias absurdas, Débora? Perguntei, dando um passo em sua direção. Que vocês tentaram me mandar para um asilo contra a minha vontade? Isso está acontecendo agora mesmo. Que você falsificou documentos para transferir a casa para seu nome? Que seu marido tentou subornar um médico para me declarar demente? A médica trocou um olhar com o enfermeiro, claramente percebendo que a situação era mais complexa do que Débora havia descrito. Acho que precisamos esclarecer algumas coisas, disse ela finalmente. Senhora, Teresa, você tem algum documento de identidade que possa me mostrar? Fui ao quarto e voltei com minha carteira de identidade e meu CPF. Entreguei-os à médica, que os examinou cuidadosamente. E há quanto tempo a senhora mora com... seu amigo? Perguntou, olhando para o Sr. Antônio. Estou hospedada aqui há poucos dias, depois que minha filha me expulsou da casa onde morava. Expulsou? A médica voltou-se para Débora. A senhora nos disse que sua mãe havia saído voluntariamente, que concordou com a mudança para nossa instituição. Débora corou intensamente, sua máscara de preocupação filial começando a rachar. Ela estava confusa, não entendeu que era para o bem dela. Foi nesse momento que Sr. Antônio, sempre tão calmo e contido, deu um passo à frente, sua voz firme enchendo a sala. Doutora, sou Antônio Campos, professor universitário aposentado e, mais importante, advogado. Inactive há anos, é verdade, mas ainda com meu registro na OAB em dia. O que está acontecendo aqui é uma tentativa clara de internação involuntária sem o devido processo legal. A senhora Teresa não apresenta nenhum sinal de incapacidade mental. Não passou por nenhuma avaliação médica oficial. E não há nenhuma decisão judicial que autorize tal medida. A revelação de que Sr. Antônio era advogado causou um impacto visível na sala. A médica pareceu reconsiderar sua posição, enquanto Débora empalidecia visivelmente. Sugiro, continuou ele, que vocês saiam agora, antes que eu registre uma queixa formal por tentativa de cárcere privado e abuso de pessoa idosa. E quanto a você, Débora, recomendo fortemente que reconsidere suas ações. O que está fazendo não é apenas moralmente reprovável, mas potencialmente criminal. A médica guardou meus documentos na bolsa, claramente desconfortável. Parece haver um sério mal-entendido aqui. Nossa instituição jamais participaria de uma internação indevida. Senhora Débora, acho que precisamos conversar melhor sobre a situação da sua mãe. Não há nada para conversar. Intervim, reunindo toda a dignidade que me restava. Minha filha e seu marido estão tentando me declarar incapaz para tomar controle dos meus bens. Quaisquer documentos médicos que eles lhes apresentaram são fraudulentos. O enfermeiro Paulo, que até então permanecera em silêncio,
Falou pela primeira vez. Doutora Márcia, acho melhor irmos embora. Esta situação claramente requer outros tipos de intervenção. A médica assentiu, dirigindo-se à porta. Antes de sair, virou-se para Débora. Senhora, sugiro que resolva estes assuntos familiares antes de envolver nossa instituição. E devo avisá-la que, se comprovada a falsificação de documentos médicos, tomaremos as medidas legais cabíveis. Quando a porta se fechou atrás dos dois, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Débora permaneceu parada, os braços cruzados defensivamente sobre o peito, os olhos fixos no chão. Como pôde? Perguntei finalmente, minha voz quase inaudível. Sua própria mãe, Débora. A mulher que vendeu a casa para pagar seu tratamento contra o câncer, que ficou ao seu lado em cada sessão de quimioterapia, que segurou seus cabelos enquanto vomitava, que trocou suas roupas quando estava fraca demais para se mover. Como pôde tentar me declarar louca? Ela levantou os olhos e vi algo que me chocou. Não havia arrependimento ali, apenas cálculo, apenas a frustração de um plano que não deu certo. Você não entende, mãe. Aquela casa vale muito agora. Poderíamos ter resolvido a vida de todos nós. Você teria um lugar confortável para morar, com assistência médica. Nós teríamos capital para investir, para crescer. Era um plano perfeito. Um plano perfeito? Repetiu Renato incrédulo. Você está ouvindo o que diz, Débora? Está falando da nossa mãe como se fosse uma mercadoria, um obstáculo a ser removido. Ah, por favor! Ela explodiu finalmente. Não venha bancar o filho perfeito agora. Onde você estava quando mamãe precisou de ajuda? Em Campinas, construindo sua carreira, sua vida. Eu lidei com tudo. Sim, você ficou, concordei, sentindo uma calma estranha me dominar. Ficou para me expulsar da minha própria casa. Ficou para tentar me internar à força. Ficou para atrair cada sacrifício que fiz por você. Ela abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente, como se tivesse finalmente percebido a gravidade do que havia feito. Ou talvez apenas percebesse que não havia mais argumentos, não havia mais mentiras que pudessem salvá-la. Acho que você deveria ir embora agora, disse Sr. Antônio abrindo a porta. E sugiro fortemente que consulte um advogado. Você vai precisar. Débora pegou sua bolsa, lançou-me um último olhar. Raiva? Arrependimento? Impossível dizer. E saiu, batendo a porta atrás de si. Assim que ela partiu, minhas pernas cederam. Renato me amparou, guiando-me até o sofá. Sr. Antônio correu para buscar água, enquanto eu tentava respirar através do nó que se formara em minha garganta. Acabou, mãe. Renato sussurrou segurando minhas mãos. Acabou. Ela não pode mais te machucar. Mas havia se enganado. A dor apenas começava a se manifestar em sua totalidade. Uma dor tão profunda, tão fundamental, que parecia impossível de suportar. Não era apenas a traição de uma filha. Era a morte de uma parte de mim. A parte que acreditava que o amor maternal era sagrado, inviolável, eterno. Enquanto as lágrimas finalmente encontravam seu caminho pelo meu rosto enrugado, algo cristalizou dentro de mim. Uma certeza, uma resolução. Esta seria a última vez que Débora me veria chorar. A última vez que me veria fraca, vulnerável, derrotada. A mãe que ela conhecia, a que sempre perdoava, sempre cedia, sempre sacrificava, havia morrido naquela sala, naquela tarde. Em seu lugar, nascia uma mulher diferente. Uma mulher que, finalmente, depois de 62 anos, estava pronta para viver por si mesma. Ergui o rosto, enxuguei as lágrimas e olhei para Renato e Sr. Antônio, que me observavam com preocupação. Estou bem, falei, minha voz firme surpreendendo até a mim mesma. Na verdade, acho que nunca estive melhor. E estranhamente percebi que era verdade. Naquela noite, não consegui dormir. Revirava-me na cama, os olhos fixos no teto desconhecido, a mente repleta de imagens, fragmentos de memórias, palavras ditas e não ditas. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Débora, não como estava hoje, frio e calculista, mas como havia sido um dia, minha menina de cachinhos dourados, sorrindo com 2 dentes de leite faltando, correndo para meus braços depois de um dia de escola. Onde eu havia errado? Em que momento aquela criança amorosa se transformara em uma mulher capaz de declarar a própria mãe insana por interesse financeiro? Seria culpa minha? Teria eu sido permissiva demais, exigente demais, ou talvez, paradoxalmente, amorosa demais? Por volta das 4 da manhã, desisti de dormir. Levantei-me silenciosamente, vesti o roupão sobre a camisola e caminhei até a cozinha para fazer um chá.
A casa de senhor. Antônio estava em completo silêncio, exceto pelo tic-tac constante do relógio antigo na parede da sala e o ocasional ronronar de seu gato, Benedito, que dormia enrolado no tapete. Enquanto a água fervia, observei meu reflexo difuso na janela da cozinha. O vidro, embaçado pela névoa da madrugada, devolvia-me uma imagem distorcida, quase fantasmagórica. Cabelos grisalhos despenteados, olhos fundos de noites mal dormidas, linhas profundas marcando um rosto que um dia fora jovem e cheio de esperança. Quem era aquela mulher? Depois de tantas décadas vivendo para os outros, para Jorge, para os filhos, para os patrões nas casas onde trabalhava. Eu sequer sabia quem era Teresa Oliveira além dos papéis que desempenhava. Mãe, empregada, vizinha, costureira nas horas vagas, cozinheira de mão cheia, como todos elogiavam. Mas quem era eu de verdade por baixo de todas essas camadas? O que eu queria da vida, agora que meus filhos estavam criados, agora que não tinha mais uma casa para chamar de minha, agora que o futuro que planejei cuidadosamente havia implodido em questão de dias? O silvo da chaleira me trouxe de volta ao presente. Preparei uma xícara de chá de camomila e caminhei até a pequena varanda dos fundos, sentando-me na cadeira de vime que Sr. Antônio mantinha ali para suas leituras matinais. O céu começava a clarear no horizonte, uma linha fina de azul claro surgindo por trás dos prédios baixos do bairro. Foi ali, naquela varanda, com o chá esquentando minhas mãos enrugadas e o primeiro pássaro começando seu canto tímido na mangueira do quintal, que algo mudou dentro de mim. Não foi uma revelação súbita, explosiva, como nos filmes. Foi mais como um lento despertar, como se uma névoa que havia coberto meus pensamentos por décadas começasse, finalmente, a se dissipar. Eu havia vivido minha vida inteira acreditando que o amor significava sacrifício, que ser boa mãe, boa mulher, boa pessoa, significava colocar-me sempre em último lugar. Havia internalizado tão profundamente essa crença que sequer questionava mais. Era simplesmente como as coisas eram, como deveriam ser. Mas olhando para onde esse caminho me levara, sozinha aos 62 anos, traída pela própria filha, sem casa, sem economias, dependendo da bondade de um vizinho, comecei a me perguntar, e se estivesse errada? E se amor não significasse a anulação completa, mas sim um equilíbrio saudável entre dar e receber? E se, ao ensinar meus filhos que minha própria felicidade e bem-estar não importavam, eu tivesse inadvertidamente ensinado a Débora que eu não importava? O pensamento era perturbador, quase herético para alguém criada como fui, em um tempo e lugar onde o autossacrifício materno era praticamente uma religião. Mas uma vez que surgiu, não consegui mais afastá-lo. Teresa? Está tudo bem? A voz suave de Sr. Antônio me sobressaltou. Virei-me para encontrá-lo parado à porta da varanda, já vestido apesar do horário, uma expressão de preocupação genuína em seu rosto gentil. Não consegui dormir, expliquei, erguendo minha xícara de chá em um pequeno gesto. Muita coisa na cabeça. Ele assentiu, compreensivo, e sentou-se na cadeira ao lado da minha. Por alguns minutos ficamos em silêncio, observando juntos o nascer do dia. Sabe, ele disse finalmente, quando Helena faleceu, passei quase um ano sem conseguir dormir direito. Ficava assim, como você, acordado de madrugada, me perguntando onde havia errado, o que poderia ter feito diferente para salvá-la. Helena, sua esposa falecida. Ele raramente falava dela. A dor da perda ainda evidente mesmo após tantos anos. E chegou a alguma conclusão? Perguntei. Sim, ele respondeu, um leve sorriso se formando em seus lábios finos. Percebi que estava fazendo as perguntas erradas. Não era sobre o que eu poderia ter feito diferente. Eu havia feito tudo o que estava ao meu alcance, assim como você fez por Débora. A pergunta verdadeira era: o que eu faria com o tempo que me restava? Como honraria a vida que ainda tinha pela frente? Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Tempo que me restava. Vida pela frente. Conceitos que eu havia parado de considerar. Como se, aos 62 anos, minha história já estivesse encerrada. Como se não houvesse mais capítulos a serem escritos. Não sei por onde começar, confessei, a voz mais frágil do que gostaria. Pelo começo, ele respondeu simplesmente. Por se permitir imaginar possibilidades. Por se dar a chance de pensar em você mesma, sem culpa. Possibilidades. A palavra ecoou em minha mente como um sino distante. Quando foi a última vez que pensei em possibilidades para mim? Quando adolescente, talvez, antes de Jorge, antes dos filhos?
antes que a vida se transformasse em uma sequência interminável de obrigações e responsabilidades? Tenho 62 anos, Antônio, murmurei, uma ponta de amargura escapando. Que possibilidades restam para alguém como eu? Ele virou-se para mim, seus olhos azuis fixos nos meus com uma intensidade que me fez corar. Muitas, Teresa, mais do que imagina. Sabe quantos anos tenho? 71. E ainda acordo todas as manhãs me perguntando o que o dia me reserva, que novas descobertas farei, que pequenas alegrias encontrarei. A vida não acaba aos 60, nem aos 70, nem aos 80. Apenas muda de forma. Suas palavras penetraram lentamente, como água em terra seca. Algo dentro de mim, algo que havia estado adormecido por tanto tempo que eu sequer lembrava de sua existência, começou a despertar. O que você gosta de fazer, Teresa? Ele perguntou suavemente. Não o que você faz pelos outros. O que faz seu coração bater mais forte? O que traz aquele sorriso genuíno ao seu rosto? Fiquei em silêncio por um longo tempo. A pergunta aparentemente simples, revelando-se surpreendentemente difícil. O que eu gostava? O que me trazia alegria verdadeira? Ler, respondi finalmente, quase em um sussurro, como se estivesse confessando um segredo vergonhoso. Sempre amei ler. Quando era jovem, sonhava em escrever também, sabia? Poesias, principalmente. Tinha um caderninho onde anotava meus versos. Mas depois da gravidez de Débora, com tanto trabalho, tanto cansaço, o caderno acabou no fundo de uma gaveta. E onde está esse caderno agora? Perguntou ele. Perdido, respondi engolindo em seco. Como tantas outras coisas. Sr. Antônio levantou-se e estendeu a mão para mim. Venha comigo. Segui-o intrigada, enquanto ele me guiava através da casa até seu escritório. Um cômodo pequeno, mas aconchegante, com paredes forradas de livros e uma escrivaninha antiga de madeira escura. Ele abriu uma gaveta e tirou de lá um caderno de capa dura, novo, com um lápis amarrado por uma fita. Para você, disse ele, entregando-me o caderno. Para seus novos versos, para o novo capítulo da sua vida. Segurei o caderno entre as mãos, sentindo seu peso, seu potencial. Um objeto tão simples e, ainda assim, tão carregado de simbolismo. Não sei se ainda lembro como fazer isso, confessei. Você vai lembrar. Ele sorriu, com uma certeza que comoveu meu coração. Algumas coisas, Teresa, nunca se esquecem de verdade. Apenas esperam, pacientes, o momento certo para retornar. Naquela manhã, sentada no escritório de Sr. Antônio, com um caderno novo nas mãos e o sol nascente entrando pela janela, senti algo extraordinário acontecer dentro de mim. Como uma planta há muito adormecida sob a neve, finalmente sentindo o calor da primavera. Uma Teresa diferente, mais corajosa, mais determinada, mais dona de si, começava a despertar. Não seria fácil, eu sabia. Décadas de hábitos, crenças e padrões não se desfazem da noite para o dia. A dor da traição de Débora ainda estava lá, um ferimento aberto que levaria tempo para cicatrizar. As preocupações práticas, onde moraria permanentemente, como me sustentaria, o que aconteceria com os documentos falsificados, ainda precisavam ser resolvidas. Mas algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, talvez pela primeira vez na vida, eu estava pronta para pensar em mim mesma não como mãe de alguém, não como peça de sacrifício no altar da família, mas como uma mulher inteira, completa, merecedora de uma vida que fosse verdadeiramente minha. Abri o caderno na primeira página em branco e, com a mão levemente trêmula, escrevi: Hoje, renasço. Das cinzas do que fui, do amor que dei sem medida, mas também sem sabedoria. Hoje, aos 62, aprendo a dizer meu nome como quem descobre uma nova palavra. Teresa. Simplesmente Teresa. Não era grande poesia, certamente, mas eram minhas palavras, meus sentimentos, meu primeiro passo hesitante em uma jornada inesperada. Ergui os olhos do caderno para encontrar Sr. Antônio observando-me da porta, uma expressão suave em seu rosto. Começou? Perguntou ele. Assenti, um sorriso tímido formando-se em meus lábios. Então está feito, ele disse. O resto virá, um dia de cada vez. Enquanto fechava o caderno, guardando-o junto ao coração, soube que ele estava certo. O resto viria. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava curiosa, até mesmo ansiosa, para descobrir o que seria. Uma semana se passou desde o incidente com Débora e os funcionários do asilo. Uma semana de descobertas,
de pequenas revoluções internas, de lágrimas às vezes, mas também de risos que eu não sabia mais serem possíveis. Renato havia estendido sua licença no hospital e permanecia conosco, sua presença tranquila, trazendo-me um conforto que eu não sabia o quanto precisava. Foi numa tarde de terça-feira que a campainha tocou. Sr. Antônio havia saído para uma reunião com seu antigo sócio de advocacia, buscando orientação sobre minha situação legal. Renato atendeu a porta enquanto eu preparava um bolo de fubá na cozinha. "Mãe", ele chamou, sua voz cautelosa. "É para você, uma mulher chamada Clara." Enxuguei as mãos no avental, confusa. Não conhecia ninguém com esse nome. Ou, pelo menos, achava que não. Quando entrei na sala, vi uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida em um terninho azul marinho, cabelos castanhos curtos emoldurando um rosto que me parecia vagamente familiar. "Dona Teresa?" ela perguntou, estendendo a mão. "Não sei se a senhora se lembra de mim. Sou Clara Mendonça. A senhora trabalhou para minha família em Ribeirão Preto há muitos anos." Mendonça. O sobrenome atingiu-me como uma onda de memórias. Meu primeiro emprego como doméstica, aos 13 anos. A família tradicional, rica, dona de fazendas de café, o casal Severo e suas 3 crianças mimadas. "Clara", repeti, as imagens do passado voltando lentamente. A caçula, a menina que adorava quando eu trançava seu cabelo com fitas coloridas. Seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. "Sim, a senhora se lembra. Eu sabia que se lembraria." Convidei-a para sentar-se, ofereci café, tentando esconder minha confusão. O que a filha dos Mendonça, agora uma mulher adulta, estaria fazendo em minha porta depois de tantas décadas? "Sei que deve estar se perguntando o que estou fazendo aqui", ela disse, como se lesse meus pensamentos. "É uma longa história, e espero que tenha tempo para ouvi-la." Assenti intrigada enquanto Renato se sentava ao meu lado, claramente protetor. "Meu pai faleceu há 3 meses", começou ela. "Augusto Mendonça. A senhora deve se lembrar dele. Como poderia esquecer? O patriarca da família, homem de poucas palavras e olhar severo, que jamais dirigia a palavra às empregadas, exceto para dar ordens ou reclamar de algum serviço." "Lamento sua perda", respondi automaticamente, embora não sentisse verdadeira tristeza pela notícia. "Obrigada." Ela sorriu levemente. "Desde então, tenho organizado seus papéis, seu escritório. Meu pai era um homem meticuloso. Guardava tudo, registrava tudo." Ela abriu a pasta que trazia consigo e retirou um envelope amarelado pelo tempo. "Encontrei isto entre suas coisas. É uma escritura. De um terreno no município de Igaraçu, aqui na região metropolitana do Recife." Meu coração acelerou inexplicavelmente. Igaraçu. O nome despertou um eco distante em minha memória. Algo que Jorge havia mencionado uma vez, há tantos anos. "E o que isso tem a ver comigo?" perguntei, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. Clara respirou fundo antes de responder. "O terreno está no nome da senhora. Ou melhor, em nome de Teresa Silva Oliveira, que acredito ser a senhora, considerando a data do documento e outros detalhes que encontrei." Peguei o envelope com mãos trêmulas, abrindo-o para revelar uma escritura antiga, datada de 1988. Meu nome estava lá, claramente digitado na velha máquina de escrever, junto com os detalhes de um terreno de aproximadamente 5.000 metros quadrados. "Isso não é possível", murmurei. "Nunca possuí terra em Igaraçu. Deve haver algum engano." "Não há engano, Dona Teresa", respondeu Clara, sua expressão séria. "Inclusive, junto à escritura, encontrei um diário de meu pai. Nele, ele menciona uma situação, com uma das empregadas da casa. Uma jovem que teria sido importunada por meu tio Roberto, irmão mais novo de meu pai. A menção ao nome de Roberto Mendonça fez meu sangue gelar. Imagens que havia lutado para esquecer por décadas inundaram minha mente. Mãos ásperas agarrando meus braços, um hálito carregado de álcool, súplicas ignoradas, uma adolescente aterrorizada demais para gritar. A jovem engravidou, continuou Clara, sua voz gentil mas direta. Meu pai, para evitar um escândalo que prejudicaria os negócios da família, providenciou a compra de um terreno em nome dela e a aconselhou a ir embora, a recomeçar em outro lugar. Essa jovem era a senhora, não era? Renato virou-se para mim, choque evidente em seu rosto. Mãe, do que ela está falando? Fechei os olhos, sentindo o peso de um segredo guardado por quase 4 décadas finalmente vindo à tona. Um segredo que havia carregado sozinha, que havia enterrado tão profundamente que quase havia me convencido de que não era real. Sim,
Respondi finalmente, a palavra quase inaudível. Era eu. Clara assentiu, sem surpresa. No diário, meu pai expressa remorso por não ter feito mais, por não ter denunciado meu tio, por ter escolhido proteger o nome da família em vez de buscar justiça. Ele escreve que comprar o terreno foi sua forma de tentar compensar, de alguma maneira, o mal que havia sido feito. Eu nunca soube do terreno, confessei. Jorge, meu ex-marido, mencionou uma vez algo sobre uma terra que teríamos em Pernambuco, mas achei que era apenas mais uma de suas fantasias, suas promessas vazias. Nunca imaginei. O documento nunca foi entregue à senhora, explicou Clara. Meu pai o manteve guardado, com a intenção de entregá-lo pessoalmente quando a poeira baixasse. Mas a senhora já havia partido, e depois? Bem, a vida seguiu. Ele sempre foi um covarde em muitos aspectos. Renato pegou minha mão, apertando-a com força. Mãe, você está bem? Precisamos de um momento? Balancei a cabeça, respirando fundo. Não, filho, estou bem. É só muita coisa para processar. Clara continuou. Ao descobrir isso, fiz questão de localizar a senhora. Não foi fácil depois de tanto tempo, mas consegui, através de alguns contatos em São Paulo. E agora, estou aqui para entregar o que é seu por direito: o terreno. Depois de todos esses anos? Ainda é meu? Perguntei incrédula. Sim, ela confirmou. Meu pai pagava os impostos anualmente para garantir que a propriedade permanecesse intacta. E a mais, ela retirou mais papéis da pasta. O terreno fica em uma área que se valorizou enormemente nos últimos anos. Uma construtora está desenvolvendo um grande condomínio residencial na região e tem tentado adquirir todos os terrenos ao redor. Fizeram uma oferta por este também, ignorando que não pertencia mais aos Mendonça. Olhei para os documentos que ela me entregava. Uma proposta formal de compra, com um valor que fez meus olhos se arregalarem. 7 dígitos. Uma quantia que eu jamais sonhei possuir. Isso é... Comecei, incapaz de formar palavras coerentes. Justo, completou Clara firmemente. Talvez até menos do que deveria ser, considerando as circunstâncias. Mas é seu, Dona Teresa. Para fazer o que quiser. Vender, manter, construir. A escolha é inteiramente sua. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alegria. Eram lágrimas de uma justiça tardia, imperfeita, mas ainda assim, justiça. Uma compensação que chegava quando eu mais precisava, quando todas as portas pareciam fechadas. Por que está fazendo isso? Perguntei. Poderia simplesmente ter ignorado esses documentos, seguido com sua vida. Clara sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Porque é o certo a fazer. Porque cresci vendo injustiças sendo varridas para debaixo do tapete em nome da tradição e do nome da família. Porque tenho uma filha agora, e quero poder olhá-la nos olhos e dizer que fiz o que pude para corrigir os erros do passado. Ela levantou-se colocando gentilmente todos os documentos sobre a mesa de centro. Meu cartão está aqui também. Tenho um escritório de advocacia em São Paulo. Se precisar de qualquer assistência para transferir a propriedade ou negociar com a construtora, estou à disposição. Sem custos, é claro. Levantei-me também, minhas pernas ainda trêmulas com a revelação. Clara, obrigada. Não me agradeça, Dona Teresa. Como disse, é apenas o certo a fazer. Ela hesitou, então acrescentou. E se me permite dizer, a senhora foi a única adulta naquela casa que me tratou com verdadeira gentileza quando eu era criança. Nunca esqueci as histórias que me contava enquanto trançava meu cabelo. Após a partida de Clara, Renato e eu permanecemos na sala em silêncio, os documentos espalhados entre nós como peças de um quebra-cabeça inesperado. Você nunca me contou, ele disse finalmente, sua voz suave, sem acusação. Não contei a ninguém, respondi. Era doloroso demais, vergonhoso demais, na minha cabeça de menina. E depois, quando conheci seu pai, quando vocês nasceram, parecia pertencer a outra vida, a outra Teresa. Ele assentiu, compreensivo. E o que vai fazer agora? Com o terreno? Com a oferta? Olhei para os papéis, para o valor proposto pela construtora, para a escritura amarelada que representava não apenas uma propriedade, mas uma reparação que eu nunca esperei receber. Não sei, confessei. Preciso pensar. Preciso conversar com o Sr. Antônio, entender melhor tudo isso. Renato sorriu, um sorriso que lembrava tanto o meu que quase doía. Seja qual for sua decisão, estarei ao seu lado.
Peguei o documento, sentindo seu peso em minhas mãos. Um terreno que nunca conheci, comprado em circunstâncias trágicas, agora se revelava uma tábua de salvação inesperada. Minha própria terra, meu próprio dinheiro, minha própria chance de recomeçar, não dependendo da caridade de ninguém, nem mesmo da bondade de Senhor Antônio. Naquele momento, enquanto segurava aqueles papéis que reescreviam meu passado e abriam novas possibilidades para meu futuro, senti como se o universo estivesse finalmente equilibrando suas balanças. Como se toda dor, todo sacrifício, toda injustiça que suportei ao longo dos anos estivesse sendo, se não apagada, ao menos reconhecida. E pela primeira vez, vislumbrei não apenas a possibilidade de sobreviver ao que Débora havia feito, mas de verdadeiramente florescer além disso. De construir uma vida nova, em meus próprios termos, com recursos que eram legitimamente meus. Acho que preciso fazer uma viagem a Igaraçu, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da decisão. Quero ver essa terra, quero pisar nela, senti-la sob meus pés antes de decidir seu destino. Renato sorriu, orgulho evidente em seu olhar. Vou com você, se quiser. Quero, respondi, retribuindo o sorriso. Quero muito. Quando o senhor... Antônio retornou horas depois. Encontrou-nos ainda na sala, agora cercados por mapas impressos da região de Igaraçu, pesquisando online o valor de terrenos similares, fazendo planos que até aquela manhã teriam parecido fantasias impossíveis. O que aconteceu aqui? Perguntou ele surpreso com nossa animação. Renato olhou para mim, deixando que eu contasse a história à minha maneira. Antônio! Comecei, um sorriso involuntário formando-se em meus lábios. Você não vai acreditar no que descobri hoje. Parece que esta velha Teresa tinha um trunfo escondido na manga o tempo todo, sem nem mesmo saber. E enquanto relatava os eventos da tarde, observei seus olhos se arregalarem, sua expressão passar de surpresa para a compreensão e, finalmente, para uma alegria genuína por mim. A mesma alegria que começava a florescer dentro de mim, como uma flor teimosa rompendo o concreto, provando que nunca é tarde demais para a vida revelar seus segredos, suas bênçãos inesperadas, suas segundas chances. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividades. Senhor Antônio, revivendo seus anos como advogado, ajudou-me a navegar pelo labirinto burocrático necessário para atualizar os documentos da propriedade. Descobrimos que, embora o terreno estivesse legalmente em meu nome desde 1988, havia uma série de pendências que precisavam ser resolvidas. Impostos atrasados que, ao contrário do que Clara acreditava, haviam deixado de ser pagos nos últimos anos, além de questões de registro que o tempo havia tornado mais complexas. Nada que não possamos resolver, garantiu o Sr. Antônio, seus óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz enquanto examinava os papéis espalhados pela mesa da cozinha. Vai demorar um pouco, exigir algumas viagens ao cartório, mas no final, este terreno será oficialmente seu, sem nenhuma sombra de dúvida. Renato, por sua vez, pesquisava sobre a região de Igaraçu, sobre o projeto da construtora, sobre o verdadeiro valor de mercado da terra. Eles estão oferecendo um bom preço, mãe, mas acho que podemos conseguir mais. Esta área está em pleno desenvolvimento, com o novo polo tecnológico sendo construído a menos de 10 quilômetros. Eu mesma passei horas ao telefone com Clara Mendonça, que generosamente compartilhou tudo o que sabia sobre a situação. Foi ela quem sugeriu que contratássemos um avaliador independente antes de considerar qualquer oferta da construtora. Eles estão desesperados por este terreno em particular, Dona Teresa, explicou ela. É o único pedaço que falta para completar a área que planejaram para o condomínio. Isso nos dá uma vantagem considerável na negociação. Vantagem. Negociação. Palavras que nunca fizeram parte do meu vocabulário diário, agora se tornavam frequentes em minhas conversas. Eu, que sempre aceitei o que a vida me oferecia, fosse bom ou ruim, agora aprendia a questionar, a exigir, a reconhecer meu próprio valor e o valor do que me pertencia. Foi durante uma dessas conversas ao telefone com Clara que uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia que inicialmente parecia absurda, quase vingativa demais, mas que aos poucos foi tomando forma, fazendo sentido não como vingança, mas como justiça poética. Clara, perguntei, interrompendo sua explicação sobre alíquotas de impostos. Você conhece o nome da construtora que está desenvolvendo o condomínio em Igaraçu? Sim, claro, ela respondeu. É a Horizonte Empreendimentos. Por quê? E você sabe quem são os proprietários? Os sócios principais? Deixe-me verificar.
Ouvi o som de teclas sendo digitadas do outro lado da linha. Aqui está. Horizonte Empreendimentos, fundada em 2010. Principais sócios, Ricardo Monforte e Rodrigo Almeida Santos. Meu coração parou por um instante. Rodrigo Almeida Santos? Repeti, minha voz quase falhando. Tem certeza? Absoluta, confirmou Clara. Está listado como sócio-diretor, com 40% das ações. Você o conhece? Sim, respondi, uma estranha calma me dominando. Ele é meu genro, o marido de Débora. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, enquanto Clara processava a coincidência extraordinária. Ou seria coincidência? Dona Teresa, ela disse finalmente, seu tom de voz mudando para algo mais cauteloso. Isso complica as coisas. Talvez explique algumas coisas também. Sim, concordei, as peças do quebra-cabeça encaixando-se rapidamente em minha mente. Explica muita coisa. Depois de desligar, permaneci sentada na pequena escrivaninha do quarto de hóspedes, tentando absorver a revelação. Rodrigo, meu genro, era um dos donos da construtora interessada no terreno de Igaraçu. O mesmo Rodrigo que, junto com Débora, havia tentado me declarar incapaz. O mesmo Rodrigo que sempre alegou dificuldades financeiras durante o tratamento de câncer de minha filha, forçando-me a vender minha casa para pagar as despesas médicas. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Ele sabia. De alguma forma, Rodrigo descobriu sobre o terreno em Igaraçu antes mesmo que eu soubesse. Talvez através de contatos no setor imobiliário. Talvez por acaso. Mas ele sabia. E em vez de me contar, em vez de me incluir nos planos para a terra que era legalmente minha, ele e Débora haviam optado por um caminho mais sombrio. Me declarar incapaz, assumir controle legal de meus bens, e então apropriar-se do terreno sem meu conhecimento ou consentimento. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a raiva impotente da vítima, nem a raiva autodestrutiva do ressentimento. Era uma raiva fria, calculada, quase estratégica. Peguei o telefone novamente e liguei para Renato, que havia saído para resolver alguns assuntos relacionados ao seu trabalho em Campinas. Filho, falei assim que ele atendeu. Descobri algo que você precisa saber. Sobre Rodrigo. Sobre o verdadeiro motivo por trás da tentativa de me internar. Contei-lhe tudo. Cada peça do quebra-cabeça. Cada conclusão a que havia chegado. Ouvi sua respiração se alterar do outro lado da linha. Sua voz normalmente calma, tornando-se tensa com indignação. Aquele filho da mãe, murmurou ele. Sempre soube que era ambicioso, mas isso? Usar a própria esposa contra a sogra por causa de um terreno? É um novo nível de baixeza. A questão agora, continuei, é o que fazemos com essa informação. Houve uma pausa. Então Renato perguntou cauteloso. O que você quer fazer, mãe? A resposta veio facilmente, como se tivesse estado lá o tempo todo, apenas esperando o momento certo para se manifestar. Quero mostrar a eles, a Débora e Rodrigo, que subestimaram a velha Teresa. Quero usar este terreno, esta oportunidade inesperada, não apenas para reconstruir minha vida, mas para ensinar uma lição que eles nunca esquecerão. Que tipo de lição? Perguntou Renato, uma nota de preocupação em sua voz. Não se preocupe, respondi, surpreendendo a mim mesma com a confiança em minha voz. Não será vingança, no sentido mesquinho da palavra. Será educativo e completamente legal. Quando o senhor... Antônio retornou naquela noite. Compartilhei com ele minha descoberta e o plano que começava a se formar em minha mente. Sentados à mesa da cozinha, com uma garrafa de vinho tinto entre nós, um luxo que raramente me permitia, mas que a ocasião parecia exigir. Expliquei cada detalhe. É arriscado, comentou ele depois de ouvir tudo. Poderia simplesmente vender o terreno para outra construtora, pegar o dinheiro e reconstruir sua vida longe deles. Poderia, concordei, girando a taça de vinho entre meus dedos. E talvez seja isso que farei no final. Mas antes, quero que eles saibam que fui eu quem tomou essa decisão. Eu, a mesma mulher que tentaram declarar incapaz. A mesma que expulsaram como se fosse um móvel velho e indesejado. Sr. Antônio observou-me por um longo momento, seus olhos sábios estudando meu rosto com uma intensidade que quase me fez desviar o olhar. Finalmente, um leve sorriso formou-se em seus lábios. Sabe, Teresa, estou vendo uma mulher muito diferente daquela que chegou à minha porta com 2 malas há algumas semanas. Mais forte, mais decidida. Talvez eu sempre tenha sido assim, respondi,
surpreendendo a mim mesma. Talvez só precisasse da oportunidade de descobrir. Ele ergueu sua taça em um brinde silencioso. E continuamos a aprimorar o plano até tarde da noite. Não seria uma vingança mesquinha, movida por amargura. Seria calculado, elegante e, acima de tudo, justo. Um lembrete de que mesmo as pessoas mais subestimadas podem revelar-se adversárias formidáveis quando empurradas longe demais. Na manhã seguinte, fiz 3 ligações importantes. A primeira, para Clara Mendonça, pedindo sua assistência legal para o que planejava fazer. A segunda, para um corretor imobiliário recomendado por Sr. Antônio, especializado em negociações de alto valor. E a terceira, para uma pequena empresa de mídia local, que produzia documentários e reportagens investigativas sobre o mercado imobiliário da região. No decorrer da semana, várias reuniões aconteceram. Papéis foram assinados, estratégias foram traçadas. Em meu novo caderno, aquele que Sr. Antônio havia me dado, anotei cada passo, cada decisão, construindo metodicamente o que Renato, meio brincando, começou a chamar de Operação Fênix, referência à ave mitológica que renasce das próprias cinzas. Uma das reuniões mais significativas foi com uma jovem jornalista chamada Patrícia, da empresa de mídia local. Sentamos no pequeno café próximo à casa de Sr. Antônio e contei-lhe minha história. Não apenas sobre o terreno, mas sobre tudo. O câncer de Débora, a venda da minha casa para pagar seu tratamento, a tentativa de me internar à força, a descoberta do terreno em Igaraçu. Dona Teresa, disse ela, desligando o gravador depois de quase 2 horas de conversa. Sua história é extraordinária. E o que a Horizonte Empreendimentos tentou fazer, ou melhor, o que seu genro tentou fazer, precisa ser exposto. Não quero destruir a empresa dele, esclareci. Nem mesmo quero prejudicar sua reputação além do necessário. Quero apenas que ele saiba que não pode simplesmente passar por cima das pessoas, tratá-las como obstáculos descartáveis em seu caminho para o sucesso. Patrícia assentiu, compreensiva. A reportagem focará nos fatos, apenas nos fatos, e será publicada apenas quando a senhora der o sinal verde. Outra reunião crucial foi com o corretor imobiliário, Sr. Dantas, um homem de meia idade com olhos perspicazes e um conhecimento enciclopédico do mercado local. Dona Teresa, explicou ele, depois de examinar toda a documentação. Seu terreno vale significativamente mais do que a Horizonte está oferecendo, principalmente considerando o fato de que é a última peça que falta para completar o projeto deles. E quanto mais exatamente? Perguntei. Ele mencionou um valor que fez meus olhos se arregalarem, quase o dobro da oferta original. Mas isso não é tudo, continuou ele. Há também a possibilidade de negociar uma participação nos lucros do empreendimento, em vez de uma venda direta. Isso significaria um fluxo contínuo de renda para a senhora nos próximos anos, em vez de um pagamento único agora. A ideia era tentadora, mas também significava um envolvimento continuado com Rodrigo e sua empresa, algo que eu não estava certa de desejar. Ainda assim, anotei a sugestão em meu caderno para consideração posterior. A semana passou rapidamente, cheia de preparativos, de aprendizados, de decisões. Renato precisou retornar a Campinas por alguns dias para resolver questões em seu trabalho, mas prometeu voltar a tempo para o que chamamos de o grande dia, quando finalmente confrontaríamos Débora e Rodrigo com tudo que havíamos descoberto. Na noite antes de sua partida, encontrei Renato na varanda dos fundos, observando as estrelas com uma expressão pensativa. 1 centavo pelos seus pensamentos, brinquei, sentando-me na cadeira ao lado da dele. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Estava pensando em Débora, em como chegamos a este ponto. Éramos tão próximos quando crianças, lembra? Eu a seguia por toda parte, queria ser como ela. Suspirei, sentindo uma pontada familiar de tristeza. Sim, lembro. Ela sempre foi sua protetora na escola. Enfrentava qualquer um que ousasse implicar com você. E agora estamos aqui, continuou ele, planejando como enfrentá-la, como expor suas mentiras e manipulações. Parece errado de alguma forma. Peguei sua mão, sentindo a pele áspera que lembrava tanto a de seu pai. Também me sinto assim às vezes. Ela é minha filha, apesar de tudo. Mas, Renato, o que estamos fazendo não é por vingança ou ressentimento. É por justiça, por verdade. Por mim, sim, mas também por ela. Por ela? Ele perguntou confuso. Sim, confirmei. Porque viver como ela está vivendo, manipulando, enganando,
traindo aqueles que a amam, isso não é vida. Não é felicidade verdadeira. Talvez, enfrentando as consequências de suas ações, ela possa finalmente enxergar o caminho que escolheu e decidir se é realmente o que deseja para si mesma. Renato apertou minha mão, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você é uma mãe incrível, sabia? Mesmo depois de tudo, ainda está pensando no bem dela. Sorri, sentindo uma paz que há semanas não experimentava. É o que mães fazem, eu acho, mesmo quando dói, especialmente quando dói. Quando finalmente me deitei naquela noite, o caderno de anotações ao meu lado na mesa de cabeceira, senti uma estranha combinação de nervosismo e serenidade. O plano estava traçado, os aliados reunidos, as peças posicionadas. Em poucos dias, confrontaria Débora e Rodrigo não como a mãe frágil e manipulável que eles acreditavam que eu era, mas como a mulher que realmente sou, resiliente, determinada e, pela primeira vez em muito tempo, completamente dona do próprio destino. A última coisa que anotei no caderno antes de adormecer foi uma frase simples, quase um mantra. Não busco vingança, busco verdade. Não busco punição, busco justiça. Não busco destruir, busco reconstruir, começando por mim mesma. E com essas palavras ecoando em minha mente, adormeci profundamente, sem pesadelos pela primeira vez em semanas, pronta para o que viria a seguir. O grande dia chegou em uma quarta-feira ensolarada de agosto. Sr. Antônio e eu tomamos café da manhã na varanda, observando os pássaros que vinham beber água na pequena fonte do jardim. Havia uma quietude entre nós, não desconfortável, mas carregada de expectativa. Está nervosa? Perguntou ele, servindo-me mais café. Curiosamente, não, respondi, percebendo que era verdade. Sinto-me preparada, como se estivesse prestes a prestar um exame para o qual estudei meticulosamente. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que havia se tornado meu porto seguro nas últimas semanas. Você está pronta, Teresa. Mais do que pronta. Renato chegou pouco depois, trazendo consigo Clara Mendonça, que havia concordado em participar da reunião como minha representante legal. Os 4 de nós revisamos o plano uma última vez, cada um entendendo seu papel no que estava por vir. Às 10 horas em ponto, o telefone tocou. Era a secretária de Rodrigo, confirmando a reunião às 2 da tarde nos escritórios da Horizonte Empreendimentos. Tudo conforme planejado. Lembre-se, disse Clara enquanto me ajudava a escolher o que vestir. A aparência importa nestas situações. Você não é uma vítima indo implorar por justiça. É uma proprietária de terras indo negociar um acordo comercial. Escolhemos um vestido simples, mas elegante, azul marinho, que Sr. Antônio havia insistido em comprar para mim alguns dias antes. Para marcar o início de sua nova vida, ele havia dito, quando tentei recusar o presente. Às 13h45, o táxi parou em frente ao imponente edifício no centro financeiro do Recife, onde a Horizonte Empreendimentos tinha sua sede. Vidro espelhado e aço, 20 andares de ambição corporativa que faziam meu coração pequeno de orgulho bater um pouco mais rápido, não de intimidação, mas de antecipação. Sr. Dantas, o corretor imobiliário, nos encontrou no saguão conforme combinado. Clara, Renato e Sr. Antônio completavam meu pequeno exército. Mais um aliado esperava no café do outro lado da rua. Patrícia, a jornalista, pronta para entrar em ação quando recebesse meu sinal. Estão todos prontos? Perguntei, ajustando a alça da bolsa no ombro, sentindo o peso reconfortante dos documentos que carregava. 4 acenos de cabeça me responderam. Respirei fundo e caminhei até a recepção, onde uma jovem de sorriso profissional nos recebeu. Boa tarde. Teresa Oliveira. Tenho uma reunião agendada com o Sr. Rodrigo Santos. Minutos depois, estávamos sendo conduzidos ao 18º andar, onde uma sala de reuniões nos esperava. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Uma longa mesa de madeira escura dominava o espaço, e água mineral em garrafas elegantes havia sido disposta para cada participante. Escolhi sentar-me na cabeceira da mesa, uma posição de autoridade que nunca teria assumido semanas atrás. Clara sentou-se à minha direita, Sr. Dantas à esquerda, enquanto Renato e Sr. Antônio ocuparam cadeiras próximas. Uma mensagem silenciosa foi enviada. Não estou sozinha. Às 2 horas em ponto, a porta se abriu. Rodrigo entrou primeiro, impecável em seu terno caro, seguido por 2 homens que presumimos serem advogados da empresa. A expressão em seu rosto ao me ver sentada à cabeceira da mesa era impagável. Uma mistura de surpresa, confusão e um toque de apreensão. Mas a verdadeira surpresa veio logo após. Débora entrou,
hesitante, seus olhos evitando os meus enquanto tomavam lugar ao lado do marido. Não esperávamos que ela estivesse presente, mas sua presença apenas acrescentava ao drama do momento. Dona Teresa, começou Rodrigo, recuperando rapidamente sua compostura. Confesso que estou um pouco surpreso com a comitiva que trouxe. Pensei que seria uma reunião mais simples. A simplicidade é um luxo que não posso mais me permitir, Rodrigo. Respondi, minha voz calma, mas firme. Não depois do que aconteceu nas últimas semanas. Ele pigarreou, desconfortável, antes de continuar. Bem, de qualquer forma, estamos aqui para discutir a proposta da Horizonte para um terreno em Igaraçu. Um terreno que, acredito, pertence a você. Sim, confirmei. Um terreno que pertence a mim desde 1988. Um terreno que, curiosamente, você nunca mencionou durante todos esses anos de convivência familiar. Um terreno que, mais curiosamente ainda, sua empresa está desesperada para adquirir, a ponto de você e minha filha tentarem me declarar mentalmente incapaz e me internar contra a minha vontade. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os advogados trocaram olhares nervosos. Débora empalideceu visivelmente, enquanto Rodrigo mantinha uma expressão cuidadosamente neutra, embora um músculo pulsasse em seu maxilar. Não sei do que está falando, disse ele finalmente. Viemos aqui para uma negociação de boa-fé, não para discutir assuntos familiares. Clara interveio, sua voz profissional cortando o ar como uma lâmina. Senhor Santos, temos evidências substanciais de que o senhor estava ciente da existência deste terreno antes mesmo que Dona Teresa o descobrisse. Temos também evidências de uma tentativa coordenada de internação involuntária sem o devido processo legal, possivelmente motivada pelo desejo de obter controle sobre esta propriedade. Um dos advogados de Rodrigo inclinou-se para sussurrar algo em seu ouvido, mas ele o afastou com um gesto impaciente. Isso é absurdo, declarou ele, um leve tremor em sua voz traindo seu nervosismo. Sim, queríamos que Dona Teresa tivesse assistência médica apropriada, dado seu comportamento recente, mas isso não tem relação alguma com o terreno. Na verdade, só descobrimos sobre essa propriedade há poucas semanas, através de uma pesquisa de rotina. Mentira! A palavra escapou da boca de Débora, surpreendendo a todos, inclusive a ela mesma, a julgar pela expressão de choque em seu rosto. Rodrigo virou-se para ela incrédulo. O que disse? Débora olhou para mim, depois para Rodrigo, seus olhos marejados. Eu disse que é mentira. Você sabia sobre o terreno há mais de um ano. Encontrou os documentos quando estava procurando o registro de imóveis da mamãe, depois que ela vendeu a casa para pagar meu tratamento. A revelação pairou no ar como fumaça, densa e sufocante. Rodrigo parecia ter sido atingido por um golpe físico, sua fachada de controle desmoronando visivelmente. Débora, este não é o momento, começou ele, mas ela o interrompeu. Não, Rodrigo. Chega de mentiras. Chega de manipulações. Ela virou-se para mim, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Mãe, eu não sabia sobre o terreno até depois da sua expulsão. Rodrigo me disse que era uma propriedade que você havia herdado recentemente, que você não estava em condições de administrá-la, que era melhor para todos se ele cuidasse disso. Olhei para minha filha, tentando enxergar além da máscara de arrependimento, buscando a menina que um dia embalei em meus braços. E você acreditou nele? Respondi, não como acusação, mas como constatação. Sim, admitiu ela, a vergonha evidente em sua voz. Ou talvez tenha escolhido acreditar, porque era conveniente, porque significava mais dinheiro, mais status, mais... tudo o que sempre achei que merecíamos ter. Rodrigo levantou-se abruptamente, o rosto vermelho de fúria. Isso é ridículo. Estamos aqui para discutir negócios, não para uma sessão de terapia familiar. Sr. Dantas escolheu este momento para intervir, sua voz profissional cortando a tensão. Falando em negócios, senhor? Santos, talvez devêssemos discutir o verdadeiro valor do terreno em questão. Nossa avaliação independente indica que vale aproximadamente o dobro do que sua empresa ofereceu inicialmente. Isso desviou momentaneamente a atenção de Rodrigo, que pareceu recuperar parte de sua compostura profissional. Isso é absurdo. Nenhum terreno na região vale tanto. Nenhum terreno comum, talvez, concordou o Sr. Dantas. Mas estamos falando da última peça que falta para completar seu projeto de condomínio. Sem ela, todo o investimento já feito fica comprometido. Isso dá a este terreno um valor especial. Enquanto a discussão sobre valores e avaliações prosseguia, notei Débora observando-me com uma expressão que não consegui decifrar completamente.
Uma mistura de arrependimento, vergonha e algo mais. Admiração, talvez? Podemos conversar? Ela murmurou, inclinando-se em minha direção. A sós? Hesitei, olhando para Renato, que deu um pequeno aceno de encorajamento. Tudo bem, concordei. Há uma sala de espera no final do corredor. Levantamo-nos e saímos discretamente, enquanto Rodrigo e seus advogados estavam absortos em acalorada discussão com o Sr. Dantas e Clara sobre cláusulas contratuais e valores de mercado. Na pequena sala de espera, com vista para um pátio interno do edifício, Débora e eu nos sentamos em poltronas opostas, o silêncio pesado entre nós como uma presença física. Por que, Débora? Perguntei finalmente. Por que permitiu que as coisas chegassem a este ponto? Ela baixou o olhar para as mãos que torcia nervosamente no colo. Não tenho uma boa resposta, mãe. Ambição? Egoísmo? A sensação de que merecia mais do que a vida que tivemos? Talvez tudo isso. Cheguei a pensar que era ódio, confessei. Que de alguma forma você havia crescido me odiando, ressentindo os sacrifícios que fiz, a vida simples que levamos. Ela ergueu o rosto, choque evidente em seus olhos. Não, mãe, nunca odiei você. Talvez tenha odiado nossa situação, nossa luta constante, mas você sempre foi meu porto seguro. Até não ser mais, completei. Sim, ela admitiu, as lágrimas voltando. Até eu permitir que Rodrigo me convencesse de que você era um obstáculo, um problema a ser resolvido, em vez da mulher que me deu a vida. 2 vezes. A menção implícita ao câncer, ao tratamento que quase nos quebrou financeira e emocionalmente, pairou entre nós. Ele soube do terreno, continuou ela, e viu uma oportunidade. Disse que seria melhor para todos se você estivesse sob cuidados adequados, que você já tinha idade para precisar de assistência, que seria mais fácil se tudo fosse administrado por nós. E você não questionou o quão conveniente isso seria para os negócios dele? Questionei no início, admitiu ela. Mas Rodrigo, ele tem um jeito de fazer as coisas parecerem perfeitamente razoáveis, perfeitamente lógicas. E eu queria acreditar. Queria acreditar que estávamos fazendo o melhor para você, enquanto fazíamos o melhor para nós. Um suspiro escapou dos meus lábios. Sempre houve algo de manipulador naquele homem. Desde o primeiro dia em que o conheci, senti que havia mais cálculo do que paixão em seus olhos quando olhava para você. Débora sorriu tristemente. Você tentou me avisar, lembra? Disse que ele parecia ver pessoas como degraus em uma escada. Mas eu estava apaixonada. Ou talvez apenas encantada com o que ele representava. Status, segurança, um mundo diferente do nosso. Ficamos em silêncio por alguns instantes, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Finalmente tomei coragem para fazer a pergunta que mais pesava em meu coração. Você sabia sobre a casa? Que eu a vendi para pagar seu tratamento? Sua respiração falhou, e vi a resposta em seus olhos antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca. Sim, descobri logo depois da cirurgia. O senhor Antônio deixou escapar algo. E então, investiguei. Encontrei os documentos de venda, os comprovantes de transferência para a clínica. E nunca disse nada. Não, admitiu ela, a vergonha evidente em sua voz. Porque dizer algo significaria reconhecer o sacrifício. Significaria assumir uma dívida que eu sabia que jamais poderia pagar. Era mais fácil fingir que não sabia, continuar vivendo como se tudo fosse normal. Até que não era mais possível ignorar, completei. Até que a oportunidade do terreno apareceu, corrigiu ela. Até que Rodrigo viu uma chance de lucro, e eu vi uma chance de me libertar, acho. De me libertar do peso da gratidão que nunca expressei, da dívida que nunca reconheci. As palavras doeram como pedras atiradas contra meu peito. Mas havia uma verdade nelas que não podia ser negada. Um ciclo doentio havia se formado entre nós. Eu, dando sem limites, sacrificando sem questionar. Ela, recebendo sem agradecer, aceitando sem reconhecer. O que acontece agora? Perguntou ela, sua voz pequena como a da menina que um dia foi. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Renato apareceu, sua expressão indicando que algo significativo havia acontecido na sala de reuniões. Mãe, acho que você precisa voltar. Rodrigo está... Bem, você precisa ver. Retornamos à sala para encontrar um Rodrigo transformado. Não mais um empresário confiante, mas um homem acuado, cercado por evidências de sua própria trapaça. Senhor,
Dantas havia apresentado documentos mostrando comunicações entre a Horizonte e outros proprietários de terrenos na região, datadas de mais de um ano atrás, nas quais o nome de Teresa Oliveira já aparecia como pendência a ser resolvida. Isto prova, explicava Clara quando entramos, que o Sr. Santos estava ciente da existência deste terreno e de sua proprietária muito antes do que alega. Prova também que a tentativa de internação da Sra. Oliveira coincide suspeitosamente com o cronograma de aquisições da empresa. Os advogados de Rodrigo conversavam urgentemente entre si, claramente preocupados com as implicações legais do que estava sendo revelado. Rodrigo me encarou com uma mistura de ódio e medo quando me viu entrar, como se eu fosse a arquiteta de sua ruína, quando, na verdade, ele havia sido o arquiteto da própria queda. "O que você quer?" perguntou ele abruptamente. "Diga seu preço. Quanto para acabar com isso aqui e agora?" Sentei-me novamente à cabeceira da mesa, sentindo uma calma que contrastava fortemente com a agitação ao meu redor. "Não é sobre dinheiro, Rodrigo", respondi. "Nunca foi." "Então, o quê? Vingança? Quer me ver humilhado? Arruinado?" Balancei a cabeça. "Não, quero apenas justiça. E a verdade." Foi então que fiz o gesto combinado. Um leve toque no colar que usava. "Senhor." Antônio discretamente enviou uma mensagem de texto. E minutos depois, Patrícia, a jornalista, entrou na sala, acompanhada por um cinegrafista. "O que é isso?" exigiu Rodrigo, levantando-se. "Quem autorizou a imprensa aqui?" "Eu autorizei", respondeu uma voz da porta. Era Ricardo Monforte, o sócio majoritário da Horizonte, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e expressão severa. "Senhorita Matos está fazendo uma reportagem sobre ética nos negócios imobiliários. Achei que seria educativo para nossa empresa participar." O olhar que lançou a Rodrigo deixava claro que estava a par de tudo, provavelmente informado por Sr. Antônio ou Clara nos dias anteriores, como havíamos planejado. "Ricardo, posso explicar?" começou Rodrigo, mas o sócio o interrompeu com um gesto brusco. "Depois, Rodrigo. Agora vamos ouvir o que a Sra. Oliveira tem a dizer." Todos os olhares voltaram-se para mim. O momento que havia imaginado e ensaiado mentalmente tantas vezes finalmente havia chegado. Respirei fundo e comecei. "Meu nome é Teresa Oliveira. Tenho 62 anos. Sou mãe, ex-empregada doméstica, costureira nas horas vagas. E sou a proprietária do terreno que a Horizonte Empreendimentos tanto deseja adquirir em Igaraçu." Contei minha história. Toda ela. A vida de sacrifícios, a venda da casa para pagar o tratamento de Débora, a tentativa de internação forçada, a descoberta do terreno através de Clara Mendonça. Falei sem raiva, sem amargura, apenas relatando os fatos como haviam acontecido. Quando terminei, a sala estava em silêncio absoluto. Até mesmo Rodrigo parecia momentaneamente sem palavras, sua arrogância habitual substituída por algo que se assemelhava ao choque. "O que a senhora deseja fazer com o terreno, senhora?" "Oliveira?" perguntou finalmente Ricardo Monforte. "Inicialmente pensei em vendê-lo para outra construtora, apenas para impedir que seu projeto fosse concluído", confessei. "Mas percebi que isso seria apenas vingança mesquinha. Em vez disso, estou disposta a vender a Horizonte, pelo valor justo determinado por avaliadores independentes." Fiz uma pausa, então acrescentei. "Com uma condição." "E qual seria?" perguntou Ricardo. "Que 15% dos lucros do empreendimento sejam destinados à criação de uma fundação para ajudar idosos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles que, como eu quase fui, são vítimas de violência financeira e emocional por parte de seus próprios familiares." A proposta causou um burburinho na sala. Os advogados consultaram-se rapidamente, enquanto Ricardo observava-me com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia respeito. "Isso é incomum", comentou ele finalmente. "Mas não impossível. De fato, poderia até mesmo beneficiar a imagem da empresa, considerando as circunstâncias." O olhar que lançou a Rodrigo deixava claro que seu sócio enfrentaria sérias consequências após esta reunião. Débora, que havia permanecido em silêncio desde nosso retorno à sala, subitamente se manifestou. "Quero contribuir também", declarou ela, sua voz trêmula mas decidida. "Não apenas com dinheiro, mas com tempo. Sou administradora. Posso ajudar a estruturar esta fundação, a garantir que os recursos sejam bem utilizados." Olhei para minha filha, tentando avaliar a sinceridade de suas palavras. Havia um brilho em seus olhos que me lembrou da menina determinada que ela fora um dia, antes que a ambição e o materialismo a transformassem.
Isso seria... bom, respondi finalmente, permitindo-me um pequeno sorriso. As horas seguintes foram dedicadas a formalizar o acordo preliminar. Clara e os advogados da Horizonte trabalharam nos termos, enquanto Patrícia conduzia entrevistas discretas para sua reportagem. Rodrigo havia sido educadamente, mas firmemente, convidado por Ricardo a se retirar da sala, um prenúncio do que provavelmente seria seu destino na empresa. Quando finalmente assinei os documentos iniciais, sentindo o peso da caneta em minha mão, uma sensação extraordinária de fechamento, de conclusão de um ciclo, tomou conta de mim. Não era exatamente felicidade. As feridas estavam ainda muito recentes para isso, mas havia uma paz, uma sensação de que a justiça, a sua maneira imperfeita mas significativa, havia sido feita. Ao sairmos do edifício, o sol da tarde banhava a cidade com uma luz dourada que parecia quase simbólica. Sr. Antônio ofereceu-me seu braço, que aceitei com um sorriso cansado, mas genuíno. "Como se sente?" perguntou ele. Pensei por um momento antes de responder. Como se estivesse finalmente respirando depois de passar a vida inteira segurando o ar. Ele assentiu, compreensivo. "E quanto a Débora?" Olhei para minha filha que caminhava alguns passos à frente, conversando animadamente com Clara sobre ideias para a fundação. Tempo dirá, algumas feridas não cicatrizam completamente. Mas talvez possamos construir algo novo, diferente do que tínhamos antes, mas ainda assim, significativo. "E quanto a você, Teresa?" perguntou ele, sua voz suave. "O que vem a seguir para você?" A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de possibilidades. O que vinha a seguir? Com os recursos da venda do terreno, eu poderia fazer praticamente qualquer coisa. Comprar uma nova casa, viajar, dedicar-me inteiramente aos poemas que havia começado a escrever novamente. "Não sei exatamente", respondi honestamente. "Mas pela primeira vez em muito tempo, estou ansiosa para descobrir." E enquanto caminhávamos juntos sob o sol dourado daquela tarde, senti que algo fundamental havia mudado dentro de mim. A mulher que entrou naquele edifício não era a mesma que saía agora. Mais forte, mais inteira, mais dona de si mesma e de seu destino. O caminho à frente ainda tinha muitas incertezas, muitas pontes a serem reconstruídas ou, talvez, algumas a serem deixadas para trás. Mas havia também uma promessa, uma possibilidade que brilhava como aquele sol da tarde. A promessa de uma vida que, mesmo começando tarde, poderia ainda ser extraordinariamente minha. 6 meses se passaram desde aquela tarde no escritório da Horizonte Empreendimentos. 6 meses de mudanças, de descobertas, de pequenos e grandes recomeços. O dinheiro da venda do terreno chegou conforme acordado, uma soma que transformou completamente minha realidade financeira. A primeira coisa que fiz, contra todos os conselhos de investimento que recebi, foi comprar uma casa. Não um apartamento funcional e prático como todos sugeriam, mas uma casa antiga com jardim nos fundos, varanda na frente e espaço suficiente para uma pequena biblioteca. Uma casa é um investimento emocional, não apenas financeiro, expliquei a Sr. Antônio quando ele questionou minha escolha. Depois de perder meu lar uma vez, preciso da segurança de ter um lugar que seja verdadeiramente meu. Ele entendeu como sempre entendia. Na verdade, foi ele quem me ajudou a escolher os móveis, quem passou horas comigo em lojas de antiguidades procurando peças com história, com alma, para preencher os cômodos antes vazios. Nossa amizade floresceu nesses meses, transformando-se em algo mais profundo, mais significativo do que qualquer um de nós havia antecipado. Não nos apressamos, respeitando o tempo e o espaço que cada um precisava. Ele, ainda carregando memórias de Helena. Eu, ainda cicatrizando as feridas da traição. Mas havia um entendimento silencioso entre nós, uma promessa não verbalizada de possibilidades futuras. A Fundação Novo Amanhecer, criada com parte dos lucros do empreendimento em Igaraçu, começou a tomar forma. Para minha surpresa, Débora mergulhou no projeto com uma dedicação que há muito não via nela, trabalhando incansavelmente para estruturar programas de assistência, aconselhamento legal e apoio psicológico para idosos vítimas de abusos. Nossa relação continuava frágil, marcada por momentos de tensão e desconforto, mas também por pequenas reconexões, tímidas tentativas de reconstruir algo que talvez nunca voltasse a ser como antes, mas que poderia, eventualmente, transformar-se em algo novo e valioso. Rodrigo saiu da Horizonte Empreendimentos na semana seguinte ao nosso confronto. De acordo com o que Débora me contou, Ricardo Monforte havia lhe dado 2 opções.
renúncia voluntária ou uma investigação completa de suas atividades na empresa, com possíveis consequências legais. Ele escolheu a primeira, é claro. Estamos nos separando. Débora me informou um dia, enquanto tomávamos café na varanda da minha casa nova. Não foi apenas o que aconteceu com você, foi tudo. Percebi que não reconheço mais a pessoa em que me transformei ao lado dele. Não respondi imediatamente, observando-a por cima da borda da xícara. Havia sombras sob seus olhos, mas também uma clareza, uma determinação que me lembrou da jovem que ela fora antes da doença, antes de Rodrigo, antes que o materialismo e a ambição obscurecessem seu coração. E como se sente? Perguntei finalmente. Assustada, admitiu ela, mas também livre, como se pudesse respirar novamente. As palavras ecoaram as que eu mesma havia dito a Sr. Antônio meses antes, e não pude deixar de sorrir com a ironia. Talvez, apesar de todos os desvios, todas as mágoas, Débora e eu fôssemos mais parecidas do que jamais admitimos. Renato continuou em Campinas, mas visitava frequentemente. Foi ele quem me encorajou a aceitar o convite para compartilhar minha história em um podcast sobre violência contra idosos, uma experiência que inicialmente me aterrorizou, mas que acabou sendo profundamente catártica. Você tem uma voz poderosa, mãe, disse ele depois da gravação. Não apenas para contar sua própria história, mas para representar tantas outras pessoas que passaram ou estão passando por situações semelhantes. Suas palavras plantaram uma semente que, com o tempo, floresceu em um novo propósito para mim. Comecei a falar em eventos da Fundação, depois em encontros comunitários e, eventualmente, em conferências sobre direitos dos idosos. Minha experiência como doméstica, como mãe solo, como mulher que enfrentou e superou a traição familiar, ressoava com muitos. E, em meio a tudo isso, continuei escrevendo. O caderno que senhor Antônio me dera naquela manhã de despertar, logo se transformou em 2, depois 3, depois uma coleção de cadernos preenchidos com poemas, reflexões, fragmentos de memórias que, juntos, contavam a história não apenas da minha vida, mas de uma geração de mulheres que sacrificaram tudo pelos filhos, pela família, apenas para descobrir tardiamente o valor de seus próprios sonhos. Foi Clara Mendonça quem, após ler alguns de meus escritos, sugeriu que eu os organizasse em forma de livro. Sua história precisa ser contada, Dona Teresa, insistiu ela. Não apenas pelo que aconteceu com sua filha e seu genro, mas por toda a sua jornada, por tudo o que representa. A ideia pareceu absurda no início. Eu, uma ex-empregada doméstica com educação formal incompleta, publicando um livro? Mas Sr. Antônio e Renato se uniram a Clara no encorajamento, e eventualmente cedi. Com a ajuda de uma pequena editora especializada em memórias e histórias de vida, Renascimento aos 60 tomou forma. O lançamento aconteceu em uma tarde ensolarada de sábado, na livraria mais tradicional do Recife. Para minha surpresa e emoção, o espaço ficou pequeno para tantas pessoas. Amigos novos e antigos, membros da fundação, jornalistas locais e até mesmo alguns rostos familiares do meu passado como doméstica. Mulheres que, como eu, haviam enfrentado uma vida de trabalho duro e sacrifícios silenciosos. Débora apareceu no último minuto, hesitante, trazendo um buquê de lírios, minhas flores favoritas, um detalhe que me surpreendeu que ela lembrasse. Estou orgulhosa de você, mãe, disse ela, as palavras saindo com dificuldade, como se ainda estivesse aprendendo a linguagem da sinceridade. Sempre estive, na verdade, mesmo quando não soube demonstrar. Aceitei as flores, e o sentimento com igual gratidão, sabendo que o caminho para a verdadeira reconciliação seria longo, mas disposta a dar os primeiros passos naquela direção. Durante a pequena cerimônia de lançamento, fui convidada a ler um trecho do livro. Escolhi um poema que havia escrito nas primeiras semanas após o confronto com Rodrigo, quando o futuro ainda era incerto, mas a determinação de reconstruir minha vida já havia se firmado em meu coração. Não há idade para renascer, nem prazo para recomeçar. A vida não pergunta se estamos prontos, apenas nos empurra para o próximo capítulo. Carrego em minhas mãos enrugadas, não apenas o peso dos anos vividos, mas a leveza das possibilidades, que apenas agora ouso imaginar. Dizem que é tarde demais para sonhar, tarde demais para plantar novas sementes. Mas quem define o tempo da colheita, senão o próprio jardineiro da alma? Renasço aos 62, não como a mulher que fui, não como a mãe que me definia, mas como Teresa, inteira, completa. O sacrifício sem limites não é amor, é anulação, é esquecimento de si,
aprendo tardiamente a verdade simples. Para amar os outros, preciso primeiro amar a mim mesma. Quando terminei a leitura, o silêncio na sala foi seguido por aplausos emocionados. Vi lágrimas nos olhos de muitas mulheres presentes. Mulheres que, como eu, haviam dedicado suas vidas a outros, frequentemente esquecendo-se de si mesmas no processo. Depois do evento, enquanto assinava exemplares e recebia abraços e palavras de encorajamento, percebi uma presença familiar ao meu lado. Sr. Antônio observava tudo com aquele sorriso gentil que havia se tornado meu porto seguro. "Está feliz?" perguntou ele quando o último convidado se afastou. Considerei a pergunta por um momento, sentindo seu peso, sua profundidade. Felicidade. Uma palavra tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Havia sido feliz como mãe jovem apesar das dificuldades? Sim, à minha maneira. Havia sido feliz nos breves momentos de paz entre as lutas diárias? Sim, em lampejos fugazes. Mas a felicidade que sentia agora era diferente. Mais madura, mais consciente, mais completamente minha. Sim, respondi finalmente. De uma forma que nunca imaginei possível nesta altura da vida. Ele pegou minha mão, seus dedos entrelaçando-se aos meus com uma familiaridade que ainda me surpreendia. "Sabe o que mais admiro em você, Teresa?" perguntou ele. "Não é sua força, embora seja impressionante. Não é sua resiliência, embora seja inspiradora. É sua capacidade de transformar dor em beleza, traição em sabedoria, fim em recomeço." Senti meu coração acelerar com suas palavras, com a sinceridade em seus olhos azuis que haviam visto tanto da vida quanto os meus. "Vamos jantar?" convidou ele. "Tenho algo importante para lhe perguntar." Enquanto saíamos da livraria juntos, o sol começava a se pôr sobre o Recife, pintando o céu com tons de laranja e rosa. As ruas estavam cheias de pessoas voltando para casa após um dia de trabalho. Casais jovens caminhando de mãos dadas, idosos sentados em bancos da praça, observando o mundo passar. Pensei em tudo o que havia acontecido para me trazer até aquele momento. As dores, as alegrias, os sacrifícios, as descobertas. Pensei na menina pobre de Ribeirão Preto que nunca imaginou publicar um livro, na jovem mãe que trabalhou em 3 casas de família para colocar comida na mesa, na mulher de meia-idade que vendeu o único bem que possuía para salvar a filha, na idosa que quase foi declarada incapaz pela mesma filha que salvara. Todas elas eram eu. Todas elas faziam parte da mulher que agora caminhava de mãos dadas com um homem bom, com um livro publicado, com uma fundação estabelecida, com uma voz que finalmente havia encontrado sua força. O caminho não havia sido fácil. Algumas feridas nunca cicatrizariam completamente. Algumas relações nunca seriam plenamente restauradas. Mas havia uma paz em aceitar isso, em compreender que a vida raramente oferece finais perfeitos, apenas novos começos imperfeitos, cheios de possibilidades. Enquanto entrava no restaurante com o Sr. Antônio, seus olhos brilhando com uma pergunta ainda não feita, senti uma profunda gratidão, não pelo que perdi, mas pelo que encontrei no processo. Não pelo que me foi tirado, mas pelo que escolhi construir das ruínas. Não pelo passado que não podia mudar, mas pelo futuro que, mesmo aos 62 anos, ainda estava inteiramente em minhas mãos. E talvez essa fosse a lição mais valiosa de toda a minha jornada. Que nunca é tarde demais para reclamar a propriedade da própria vida. Que o verdadeiro lar, no final das contas, não é um lugar físico, mas a paz de habitar plenamente em si mesma. Que o amor mais importante que podemos dar ou receber começa sempre, inevitavelmente, com o amor próprio. Olhei pela janela do restaurante para o céu que escurecia, para as primeiras estrelas que começavam a aparecer, e sorri. Um novo capítulo estava começando. E desta vez eu seria não apenas a personagem principal, mas também a autora da minha própria história.